Bom, senhores, sejam bem-vindos. Prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos para a nossa última e derradeira aula da nossa mentoria, na verdade. Eu estava dando uma olhada, não parece, mas já foram praticamente 12 horas de mentoria. Nós falamos aí da dinâmica da movimentação do preço, do order flow como um todo, e passamos aí por uma série de conteúdos, né? E na verdade, como eu falei desde o começo, isso aqui que eu estou falando com vocês é um projeto piloto da nossa turma presencial que nós vamos lançar a partir do ano que vem, se Deus permitir, que é o nosso sistema Order Flow, que é a nossa maneira de tradar, é a nossa visão de mercado, e vocês têm acompanhado durante toda esta série como ela é poderosa, como ela é analítica, mas claro que não existe milagre, existe uma construção do conhecimento, existe a disciplina aplicada para que você possa extrair dinheiro do mercado. Eu estou passando o que existe de mais moderno e intuitivo para vocês, né? Em termos da dinâmica do preço, da leitura, para que vocês entendam o que é o preço, o que é o mercado financeiro, como ele se movimenta e quais são os fatores que atuam sobre a movimentação do preço. É claro que cada um dentro do seu perfil operacional, emocional, intelectual, vai filtrar aquilo que é melhor para si, né? Eu passei muito conteúdo, não parece, né? Mas na verdade, o conteúdo que eu estou passando para vocês, eu estou organizando esse conteúdo para turmas de 3 meses, onde pelo menos 3 vezes por semana eu vou ter encontros de 2 horas com as pessoas, que é o nosso projeto para o ano que vem, para poder ensinar isso que eu ensinei para vocês nessas 15 horas, digamos assim, em 3 meses, né? Então é muito conteúdo, mas então eu passei tudo isso de maneira assim bem estratificada, bem resumida, por isso que essa é uma mentoria para traders. Uma pessoa que está começando do zero não tem condições de pegar uma mentoria como essa, por exemplo, que nós gravamos e entender muita coisa, né? Porque exige já um conhecimento básico bem consolidado. É necessário para que você entenda isso que eu estou dizendo de uma maneira rápida e sintética, como passei para vocês, que vocês já sejam traders, que vocês já saibam o que é o price action básico, que vocês já tenham tradado na conta real ou na conta simulada, que vocês já entendam um pouco, né, do que é um pouquinho do tape reading, do fluxo, do volume como um todo, né? Eu parti do princípio que os conceitos básicos você já tem, e a partir daí eu fiz a introdução do order flow e fiz uma construção, né, de um conhecimento com vocês voltado para o resultado. E eu acredito, né, que se vocês estudaram e estão treinando isso nesse período de mentoria que praticamente se estendeu durante um mês ou até um pouquinho mais, se vocês estão treinando todo esse conteúdo que estou passando para vocês, vocês já perceberam que o caminho é por aqui, né? O caminho da assertividade é por aqui, o caminho da leitura do preço é por aqui. Basta agora vocês, dentro do perfil operacional, repito, de cada um, através do gerenciamento do risco e do treino, tá? Botar isso em prática. Então é assim, por mais que eu tenha me esforçado e passado uma série de conteúdos inovadores que até certo ponto, e eu posso falar isso, não existem no Brasil, né? Eu sou pioneiro nesse tipo de propagação de conhecimento, né, de maneira tão assim, voltada para o resultado, fugindo da análise técnica clássica ou fugindo daquelas telas tradicionais de tape reading. Nada disso vai surtir efeito se você não papirar, se você não correr atrás, se você não masterizar. O objetivo dessa mentoria é mostrar como existe um trade system poderoso voltado para o resultado, que te dá até uma grande vantagem, eu acredito que desse trade system, da maneira que eu passei para vocês, é justamente você identificar os seus pontos de briga antecipadamente e daí tirar o estresse, tirar a ansiedade, tirar o estresse, digamos assim, do trade. Você vai ter que ter resiliência, estudar o ponto, esperar o preço chegar nos nossos pontos pré-determinados e, em ele chegando, fazer a avaliação da pernada prévia, da aproximação e buscar o seu gatilho de entrada. É tudo muito objetivo. Não existe especulação. Não existe especulação. Nós somos especuladores naturais do mercado, por óbvio, mas eu falo com especulação com relação à aplicação da técnica. O mercado ele já é subjetivo o suficiente. Cabe nós, através da disciplina e do autoconhecimento e na confiança da construção de conhecimento, aplicar tudo isso que eu passei para vocês. E quando você faz isso,
Tá? Você vê que existe uma objetividade analítica na aplicação do conhecimento. Tá? Você não fica mais apertando o botão Deus dará, você sabe o que você está procurando, você sabe quais são os seus gatilhos de entrada, você identifica o volume alto como pontos de briga e níveis importantes da teoria do profile segmentado, do sistema profile, dos pontos de suporte e resistência. Você vai olhar para o fluxo procurando desbalanceamento entre oferta e demanda, absorção, exaustão. Agressão prévia contra o movimento altista ou baixista, agressão contrária, aliás, contra o movimento altista ou baixista, na busca do pullback. É isso. É isso que você tem que fazer. E agora, o que cabe a você? Cabe você botar tudo isso de maneira bem taxativa e bem didática para que você tenha, tá, a identificação, você tenha agora o resultado. Porque você veja bem, da maneira que eu passei para vocês, vamos fazer um grande resumo rapidamente aqui, para que a gente possa, na sequência, dar continuidade. Então, vamos lá. Então, vamos fazer uma breve revisão de tudo o que nós vimos, tá? E para que você depois, na sua casa, possa ir fazer uma estudar novamente, se porventura ficou alguma dúvida. Claro, como eu disse, né? Eu passei para vocês aqui as informações de uma maneira bem resumida, bem rápida. Agora depende de você, dentro do seu interesse, da sua vontade de aprender, procurar mais informações. Sugiro, claro, eu sou suspeito para falar, mas se você quiser um conteúdo mais aprofundado, detalhado sobre cada tema abordado, na nossa sala educacional lá no santotrader.net você tem os mini cursos que para quem é cadastrado da sala, tá tudo lá dentro, tá bom? É só você acessar lá, vai estar tudo separado, né, por tema. Então falamos basicamente do que nós temos que fugir da manada, que nós temos que procurar um trade system voltado para o resultado, que se 95% das pessoas que entram no mercado perde dinheiro, é porque algo está errado. Porque a partir do momento que você entra no mercado, você concorda comigo que se você, mesmo você não sabendo nada, se você aperta o botão, você já parou perceber que você tem 50% de chance? O mercado só tem dois lados, ou é compra ou é venda. Mesmo que você não saiba nada hoje, dá o mouse para o teu filho e pede para ele apertar o botão. Às vezes ele pode ganhar, ou às vezes ele pode perder. Tá? Então é 50% de chance. Mas se você tem 50% de chance, por que 95% das pessoas são derrotadas? Não há uma discrepância aqui nessa informação? Né? Você já parou para pensar? É claro que a psicologia humana, a ganância influencia nisso aqui. Isso aqui é falha humana. Isso aqui é o erro do ser humano. Tá? É a ganância, é a falta de o controle de ansiedade, é uma série de coisas. Mas isso aqui também porque da maneira que é passado o conteúdo no Brasil, é uma maneira extremamente antiquada, sem compromisso com o real aprendizado do usuário. E daí a gente fica fazendo parte da manada dos derrotados da Bolsa de Valores. Né? Então esse conteúdo que eu estou passando para vocês é o conteúdo que vai fazer você fugir do básico, do trivial. É um conteúdo extremamente analítico que existe nas melhores plataformas aí fora. A gente não inventou nada para você, a gente trouxe o que já existe aí fora, tá? Na busca de um trade system extremamente objetivo e racional, onde você, uma vez dominando o seu sistema gráfico, você vai fazer, como eu ensinei para vocês, a avaliação do cenário condicional, que nada mais é do que o próprio sistema profile que eu ensinei para vocês. Perdão, e depois nós vamos estudar o ponto previamente, analisar a pernada de aproximação e buscar o nosso gatilho de entrada nessas regiões. E para você fazer isso, nós tivemos que fazer uma abordagem sobre a dinâmica da movimentação do preço. Né? O que consiste o preço? O que é o critério de liquidez? Qual que é a interação entre ordens passivas e agressivas? Tudo isso nós abordamos com vocês. Vocês perceberam como o Wyckoff é importante, a relação do esforço versus resultado, a lei da oferta e demanda, e como isso movimenta o preço no mercado. E na avaliação do cenário condicional, falamos questões de tendência, né? Que existem questões de tendência dada pela análise técnica clássica, existem questões de tendência dada pela galera do Tape Widen, e depois aí consolidamos o conhecimento na estruturação da teoria do sistema profile, e mostrei para vocês a construção do movimento, a manipulação do mercado, como que o grande player adentra no mercado e como ele manipula o preço. E como você pode rastrear isso através do volume, do VAP, do Volume at Price, que dentro de uma escala horizontal, ele se configura através do volume profile.
né? E vocês perceberam que o robô, ele trabalha de POC a POC, de nó de alto volume a nó de alto volume. E eu ensinei vocês a montarem o nosso sistema Profile, que também é um sistema roteirizado, extremamente didático, que você vai fazer isso até a exaustão. Se você tem que treinar isso aqui, fazer as marcações semanais, os nós de alto e baixo volume, trabalhar confluências, né, dos dias, do dia D-1, D-2 ou até mesmo D-3, e dentro do intraday, conforme o rastro de volume do intraday, e validando essas marcações mais antigas. O preço vai contando uma história para você no intraday. E se você faz um trabalho bem feito, no dia corrente de pregão, você tem grandes oportunidades de trade. Se você está treinando, se você está se dedicando, você já percebeu que você vai querer fazer trade aonde? Nessas regiões. Você tem uma tranquilidade até certo ponto emocional, se você não for uma pessoa extremamente ansiosa, de saber que é aqui que você vai querer treinar. E é aqui que você vai usar os seus conceitos de price action. Olha, resistência, resistência, suporte, suporte. Uma vez rompido o nível de suporte, ele vira resistência. E daí você vai trabalhando com fluências de marcações importantes para poder buscar os seus gatilhos de entrada nessas regiões. Então, é um trade system, eu estou mostrando para vocês através do order flow, uma objetividade de análise do preço, entendendo os elementos da dinâmica da movimentação do preço, tá? E daí, quando o preço chega nesta região, você tem que trabalhar, você tem que entender o que é o volume. Você tem que, quando você pensa em volume, você está pensando sempre em um grande volume. E toda vez que você pensa em um grande volume, você vai pensar sempre na divergência, que é a relação esforço versus resultado. Né? Um grande volume que não tem um resultado efetivo de deslocamento, opa, liga o sinal de alerta. Alguma coisa está errada. Porque se o volume demonstra um nível de comprometimento financeiro, mas ele não está promovendo real deslocamento de preço, é porque está tendo briga na região. Uma tomada de decisão. O volume ele vai dar o gatilho, ele vai te ajudar a identificar o gatilho. E através do fluxo, o que é o fluxo? Através da agressão, através da absorção e através da exaustão, é que você vai buscar os seus gatilhos de entrada nessas regiões previamente estudadas. Tudo aquilo que eu falei para vocês. E daí, na sequência, eu mostrei regras de coloração que podem te ajudar. Regras de coloração, que existem dois tipos de regras de coloração que podem te ajudar nesse trade system. Regras de coloração baseado no saldo delta e ou regras de coloração baseado em volume. Ponto. Qualquer outro tipo de regra de coloração são regras subjetivas, que trabalham volatilidade, que trabalham cruzamento de média, e te trazem uma informação racional, objetiva, na busca de um gatilho de entrada. Né? Porque você não precisa de uma regra de coloração de IFR falando que o preço está sobrecomprado, sobrevendido. Você vê isso no próprio IFR. Você não precisa botar no gráfico uma regra de coloração do IFR sobrecomprado, sobrevendido. Você vê isso no indicador. Tá? Essa regra não te traz informação nenhuma. Tudo bem? Então, assim, a informação que você, e os pontos que você tem interesse é isso aqui, ó. Aí o que que acontece? Dentro de um trade system racional, por exemplo, nós não falamos de oscilador de mercado. Mas se você, por exemplo, está numa situação dessa, de lateralidade do preço, e o preço está respeitando esta região, e ele vem testar esta região novamente, e você sabe que essa região é uma região de resistência desse exemplo, e inclusive o seu oscilador está dizendo que nessa região o preço está sobrecomprado, ou ele está para fora da sua banda de Bollinger, ou a sua CCI está numa região de sobrecompra, ou o estocástico está dizendo que ele está sobrecomprado e ele começa a cair, nesta região, diante desta análise, isso chama-se o quê? Confluência. Mais um sinal operacional para validar a sua percepção de que existe uma grande probabilidade nesta região de você executar o seu trade. Mas veja bem, neste exemplo, o oscilador, o estocástico, que é mais conhecido da galera, ele te auxilia. Ele é um subterfúgio secundário que vai te auxiliar na sua tomada de decisão nesta região. Agora eu te pergunto, se o seu oscilador estiver dando sinal de sobrecompra e sobrevenda aqui no meio, você vai fazer alguma coisa? Porque vocês já estudaram comigo. Vocês fazem alguma coisa no meio do caixote? No meio do caixote nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada. Nenhum oscilador. Você vai desconsiderar o seu sinal do teu oscilador aqui, tá? Ou qualquer outro indicador. Você vai buscar operações nestas regiões. Seja disciplinado.
Se você quer sobreviver no mercado, você tem que ter disciplina e objetividade de análise. E eu mostrei para você durante todo este curso, por A mais B, que essas regiões são as regiões saudáveis de trade location. Mas são regiões de grande probabilidade. Eu não te dou certeza de nada. Se eu tivesse certeza, eu estaria bilhardário. Tá? E ninguém tem certeza. O preço pode chegar aqui, pode rasgar, mas com o tempo de tela, com o seu estudo, com a sua dedicação, com a sua disciplina na aplicação de tudo isso que eu estou passando para você, você vai perceber que não existe, tá? Ao meu ponto de vista, claro, um trade system voltado para o resultado como esse, que te traz até um certo ponto uma tranquilidade emocional. Você vai esperar o ponto chegar, o preço chegar na região. Tem dia que você vai te dar vários sinais operacionais, tem dia que vai te dar 2, 3, tem dia que não vai te dar. E tem dia que não vai te dar. Tudo bem? E o mercado é assim. Né? E aí o que acontece? O problema das pessoas é que as pessoas não têm o capricho de montar um trade system como esse, como eu passei para vocês, e muito menos, às vezes, esperar o preço chegar aqui. O cara se coça, fala, cara, não chegou, faltou pouquinho para pegar no ponto aqui, olha, chegou aqui, cara, não chegou ali, né? Porque a gente sabe que isso aqui é uma região. Sim, às vezes vai chegar aqui, não vai chegar aqui em cima, tá? Mas aí você vai buscar nesta região aqui, por exemplo, o seu gatilho de entrada, né? Aí tem questões de time de entrada, que nós comentamos com vocês, que geralmente, no candle, o candle que entra nessa região, geralmente é o candle de força. Geralmente nessas regiões a coisa vai acontecer, o volume vai subir, vai ter briga. Geralmente nos níveis de suporte e resistência você tem briga, você tem troca de lote, né? Então são momentos de decisão. Né? São raras as vezes, digamos assim, ou na maioria das vezes é difícil o preço chegar na exaustão. Se ele chegar na exaustão numa região como essa, é melhor. Né? Ele chega fraco nessa região, melhor. Aí que a gente vende mesmo, com mais tranquilidade. Né? Ou compra, né? Dentro de uma avaliação do cenário condicional, avaliação da pernada prévia. Mas geralmente ele chega nessa região e briga. E isso mexe com o seu ânimo, isso mexe com o seu mindset. Porque você fala, cara, nessa região aqui é a região que eu quero fazer trade. Pô, mas bem agora o preço está brigando, você tem que se acostumar a isso, ele vai brigar nessa região. Você tem que entender que níveis de suporte e resistência são pontos de briga. Isso é normal. Tudo bem? E nós falamos então sobre tudo isso para você nesse Trade System. E daí abordamos o volume e falamos sobre a relação esforço versus resultado. Eu disse para você que isso aqui é um dos slides mais importantes deste curso, que você tem que entender essa conceituação de defesa passiva, ativa da região, que é a agressão contrária ao movimento prévio. Você vai olhar o Times and Trades, a agressão de compra, 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 e também a agressão de venda, 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 os dois se estapeando, os dois se agredindo, e o volume crescendo, sem momento de definição. Não é nesse candle que você vai tomar a decisão, você vai tomar a decisão no próximo candle, que vai narrar o resultado dessa briga. Às vezes não é nem no segundo, nem no terceiro, é no quarto, no quinto. Às vezes o preço lateraliza depois de uma briga dessa. Tá? E eu vou mostrar isso para você do gráfico. Tá? E aí você tem que disciplina. Você tem que identificar, por exemplo, no seu Times and Trades, no seu indicador de fluxo, às vezes você vai ver o Times and Trades com um comprador, boletada, compra, 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 no nível de resistência e o preço não desloca. O que está acontecendo? Toda agressão de compra está sendo absorvido. O volume vai falar isso para você. O volume vai começar a crescer declaradamente. Aí você sempre tem que parar e pensar. Se o volume cresce, você vai parar e pensar relação, esforço versus resultado. Relação, esforço versus resultado. Tá? Você tem condições analíticas, eu te dei ferramentas para você entender isso já. Tá? E uma vez que você entende isso, se isso acontecer no seu nível de sistema, do seu nível de sistema profile, melhor. Isso aumenta a sua percepção na busca de gatilho de entrada. Tá? Então você tem que dominar o volume, você tem que entender o que isso significa, a relação esforço versus resultado. Quando você tem um grande candle de força com grande volume, isso promove resultado, isso promove deslocamento real de preço. E quando você tem um grande candle que não tem um grande corpo, que é um dojizinho, que é o verdadeiro doji. Então a gente valida os candlesticks, para quem trabalha com gráficos temporais de candles, pelo volume. Porque o candle ele tenta traduzir para a gente, tá, o histórico do preço, o sentimento do mercado. Tá? E o volume vai te ajudar a fazer isso. Nós batemos bastante o martelo disso durante o curso.
E daí, além da aplicação do VSA, do Vol Spread Analysis, na escala vertical, nós também falamos na escala horizontal. E vocês ficaram pasmos como isso funciona. Eu mostrei para vocês em ações, em dólar, índice, como isso aqui é poderoso. Mas isso às vezes acontece em vários níveis de preço. Aonde que você vai procurar esses sinais de acumulação, de volume na cabeça? Em níveis importantes de suporte e resistência. E daí a importância de você ter uma ferramenta analítica boa para poder te ajudar, por exemplo, o Footprint Chart da Nelogica, ou até mesmo do TRID, ou o IA Cluster, vai do gosto operacional de cada um. São ferramentas modernas que te ajudam a entender isso aqui. E aí você vê da necessidade, de repente, estar olhando para validar, ajudar os seus gatilhos de entrada, ver o volume trabalhando. Né? E eu mostrei para você como isso é assertivo, que o volume geralmente ele vai migrando dentro do candle e quando ele trabalha nas extremidades é chance real de reversão em níveis importantes de suporte e resistência. Tudo bem? E daí falamos sobre conceitos de agressão, falamos sobre o delta com vocês, mostrei como o delta é importante, eu dei uma sugestão de indicador chamado cumulativo delta, falamos sobre regras de coloração baseado em saldo delta, né? E também baseado em volume, no caso do TRID, baseado em volume que eu comentei com vocês. Tá? Vocês podem também, para quem usa o Profit, usar esta regra de coloração gratuita, que é legal, não sei se vocês testaram ou não, do Leonardo Zambiasi, tudo bem? E falamos então sobre a concentração de delta, quando entra fluxo de maneira sucessiva e continuada, e esse fluxo desloca preço. Né? Falamos sobre entendendo a absorção, a exaustão de preço, e isso aqui resume, e é onde que nós chegamos na aula de hoje, isso aqui resume tudo o que nós falamos. Qual que é o objetivo desta derradeira aula? É mostrar para vocês, de maneira objetiva, os gatilhos de entrada com base em tudo isso que a gente falou. Né? Eu vou repetir mais uma vez tudo isso que a gente falou, para você masterizar, porque agora, com neste curso, você tem condições de procurar outros conteúdos, se for o caso, tá? Na minha sala educacional, ou seguir o mentor que você quiser, que possam complementar o teu conhecimento. Tá? Que possam complementar o teu conhecimento. Você está habilitado a entender o que existe de mais moderno na aplicação da leitura do preço. Tá? Isso te traz uma objetividade de análise muito legal, muito grande. Tá? Basta você se dedicar para aprender. Tudo bem? Gente, antes de continuar, estou aberto para sugestões, dúvidas, por favor. Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Tranquilo. Eu queria saber de vocês, se vocês estudaram, se vocês tentaram aplicar o conteúdo, se vocês aprofundaram no sistema Profile, se vocês colocaram o footprint, verificaram os imbalances de compra e de venda no footprint charts, se vocês viram o volume na cabeça, vocês conseguiram entender esse conteúdo? Vocês conseguiram ver na prática, no mercado ao vivo, isso acontecendo? Por favor, né? Agora é hora de falar, olha, eu tive dificuldade em tal parâmetro, olha, eu entendi isso, olha, cara, eu tô meio cru ainda, é muita coisa para assimilar, muita coisa nova. Eu preciso do feedback de vocês antes de a gente continuar. Até porque, como eu falei, esse curso ele é um projeto piloto da minha aula presencial para o ano que vem, né, das minhas turmas presenciais. Eu preciso saber o feedback de vocês agora de todo esse conteúdo apresentado. Fique à vontade, tá? No meu caso, eu ainda estou devagar com esse aprendizado ainda. Igual, tô meio cru, como você falou, aprendendo ainda. Correto. Tudo novo ainda para mim. Tranquilo. Flávio, você que é mais experiente, tem 5 anos de mercado, já é trader de longa data, você pôde tirar alguma informação que mudou o seu operacional? O que você fazia antes? O que você não estava percebendo antes desse conteúdo? Pôde mudar efetivamente alguma coisa no seu operacional? Não, sim, com certeza. Inclusive, eu já até conversei, mostrei para o Douglas. Eu tinha feito já alguns cursos de tape reading e tal, e muitas vezes o pessoal falava, você tem que saber esperar entrar parceria para você entrar, tal, junto, entrar com o pessoal quando já está agredindo, a questão que o preço não pode voltar para trás. E eu não entendia por que não podia, quer dizer, eu entendia que não podia voltar para trás, mas eu não conseguia assimilar a razão dos porquês. E aí, de tanto, vamos dizer assim, com a forma que você explicou,
eu consegui, vamos dizer assim, vamos dizer, na mistura do contexto geral de tudo que eu tinha visto, entender que quando chega na região, na verdade, se existe o alto volume, traduzindo do ponto de vista que eu entendi, quer dizer, você está enxergando que está existindo um interesse pelos dois lados, né? Ou seja, uma disputa muito grande entre os compradores e vendedores, ou seja, eles demonstraram interesse totalmente naquela região, e a partir do momento quando você tiver um delta de agressão, tomando direção e mostrando interesse, que aí significaria exatamente aquele ponto de partida de agressão, vamos dizer assim, do qual o volume gerado vai fazer com que o preço com certeza desloque um ponto muito, vamos dizer, distante entre o ponto que está e o outro, não pode voltar para trás o preço, e a partir do momento que se comprometeram, ou os compradores ou vendedores, para sair daquela região através de um saldo delta, não tem como o preço voltar para trás, ou seja, você tem uma, vamos dizer, pode voltar para trás, mas assim, o percentual de erro é mínimo possível, porque volume é igual deslocamento, então se você conseguiu enxergar a agressão, você sabe que a região era importante, teve um delta de pessoas vencendo aquele braço de ferro, teve parceria, então é o momento de você entrar que o preço vai ter que deslocar. E aí entra a questão da ansiedade, porque a gente fica tentando adivinhar topo e fundo, né? Acho que a vida inteira. E aí você não fica mais tentando adivinhar o topo e o fundo, porque você sabe O sistema, exatamente onde está acontecendo o o sistema Profile momento. te trouxe uma certa, assim, uma tranquilidade para você entender Sim, quais são os com pontos? certeza. Uhum, legal. Com certeza. Hoje em dia, eu tenho testado e até o Douglas tem me acompanhado mais esses dias e tal. E, meu, putz, cara, ficou muito show de bola, entendeu? Inclusive, no gerenciamento de risco, tem até um vídeo que você colocou lá dos 80%. E aí eu vi também, mudei, porque eu falei, putz, tem razão. Tinha dia que eu fazia 10, 12, 13 trade e no final das contas saía negativo. Porque no gerenciamento de risco não valia a pena. Quando anda, eu tirava com pouco, né? E quando voltava, eu aceitava perder muito também. É uma coisa besta, tal, mas que também, no final das contas, eu tinha um percentual de 75, 85, às vezes por cento de acerto, mas quando tomava uma, duas estopadas, eu devolvia tudo à mão, entendeu? Correto. Devolvia todo o lucro. Então, para mim, assim, explicou muita coisa do qual eu, vamos dizer assim, eu não enxergava desse jeito, entendeu? Eu sabia fazer mais ou menos, mas eu não enxergava por trás do preço. Eu olhava, vamos dizer assim, como se fosse um setup pronto, né? Vamos dizer assim, entendeu? E Entendi. agora não, eu entendi o que está acontecendo por trás ali, vamos dizer, o fluxo do que está acontecendo. É o fluxo realmente, É o né? fluxo. Porque você entra junto com o fluxo, exatamente. Para Exatamente. mim foi isso, entendeu? Legal, Flávio, legal. Mais alguém Beleza? quer comentar alguma coisa? Senão eu vou dar prosseguimento. Tranquilo, gente. Então eu vou seguir, tá? Então eu espero realmente que esse conteúdo possa, a partir de agora, para quem ainda não teve a possibilidade de estudar, servir como um grande roteiro justamente de análise. Né? Aqui tem um resumo, né, do que vocês vão procurar em termos de gatilhos de entrada, de pontos de briga, em pontos de briga importante. Vocês aprenderam já a fazer comigo o sistema Profile. O sistema Profile é o que vai te dar o norte. Né? Mesmo para você que é leitor só de price action, você descobre as regiões de grande probabilidade. E através da leitura dos seus candlesticks, do teu oscilador de volatilidade, do teu estocástico de sobrecompra e sobrevenda nessas regiões, você pode extrair dinheiro do mercado. Né? Mas o que você precisa ter é uma objetividade na aplicação do seu sistema. E é isso que eu estou propondo para vocês desde o começo. Objetividade voltada para o resultado e disciplina na aplicação do conhecimento. É isso que eu repito sempre. É isso que vai diferenciar você dos amadores. É isso que vai te trazer consistência. Tá? É você ter disciplina e ter um bom gerenciamento de risco. Porque os pontos estão aqui. Né, elencados. O cenário para a coisa acontecer já está marcado. Né? E aí agora você basta ver os participantes brigando nessas regiões para identificar qual que é a maior probabilidade de você tomar a sua decisão e colocar o seu dinheiro em risco. Então, o que nós abordamos geralmente, né? Vou fazer alguns insights, um resumo, e vou mostrar alguns exemplos práticos, não só no slide, mas no gráfico, e daí, a partir daí, por favor, eu preciso da interação de vocês para fluir. Porque eu não tenho nada de novo, digamos assim, para apresentar para vocês nessa aula, a não ser uma grande revisão de tudo que foi apresentado para poder sedimentar, alinhavar algum detalhe que porventura tenha passado batido. Tudo bem? Então, o que nós estudamos como um todo? Né? Eu criei um roteiro de análise com vocês. Uma vez identificado o seu sistema profile, você sempre vai verificar a aproximação do preço.
né? E o preço na região, você identificou o seu sistema profile, um ponto importante de suporte e resistência, você sempre vai identificar a aproximação do preço nesta região. E o preço, geralmente, ele vai chegar nessa região de que forma? Ou ele vai chegar na exaustão, ou ele vai chegar rasgando, tá? Ou ele vai chegar normal e vai chegar aqui em cima, vai começar a ter absorção. O comprador vai querer forçar na resistência para romper. E daí vai rolar absorção ou agressão contrária ao movimento prévio. O volume vai subir aqui. Não existe outra possibilidade, né? Geralmente é assim. Ou ele chega fraco, bom, se ele chegar fraco e aqui é resistência, ótimo. Chegou na exaustão, quero vender. Se ele chegar direcional, rasgando aqui, opa, cuidado. Isso é ruim, não é pelo fato só de ele entrar aqui que eu vou vender. E isso aí você cai no empirismo da galera do price action, porque defendeu aqui no passado, e agora só pelo fato de ele chegar nessa região, você cegamente acredita e vende. Você não vê, você não interpreta o que está acontecendo aqui. E eu mostrei para vocês que isso é um empirismo danado, que às vezes através de critérios de repetição de price action, muitas vezes dá certo. Só que você vê que este momento aqui é um momento totalmente diferente deste momento aqui, ó. E quem não tem essa visão, só trabalha price action, fica preso nesses empirismos, tá, de padrões psicológicos de repetição. Tá? E isso é extremamente subjetivo. A gente tem que tentar anular, quanto menos subjetividade nós tivermos, melhor. Tá? Então você vai identificar a pernada prévia. E uma vez que o preço chega nessa região, você vai buscar principalmente, se for contra o movimento, né, altista ou contra o movimento baixista, os seus sinais de reversão. São os seus sinais de pullback. Tudo bem? E os sinais de pullbacks, quais são? Assim, de maneira bem sintética, bem resumida. Primeiro, vocês já perceberam o volume na cabeça. O padrão P e o padrão B profile. O volume na extremidade do candle, principalmente em candles que deixam pavio, que são os verdadeiros dojis. Uma vez que você tem um candle desse e o volume está na cabeça do candle, melhor ainda. Tá? Porque isso mostra que realmente a força ela chegou a ser compradora, eles brigaram aqui em cima e o preço devolveu, o vendedor apareceu aqui e conseguiu devolver. E aqui às vezes pode ter uma absorção, às vezes pode ter uma agressão mútua aqui em cima, mostrando que houve a reversão, a possível reversão real desse movimento aqui que o vendedor forçou e conseguiu vencer esse cabo de guerra. Porque o volume na cabeça denuncia briga. Lembre-se, o volume alto denuncia briga. E se ele acontece na cabeça do candle, deixando um grande pavio com corpo pequeno, sinal real de reversão. Aonde? Em qualquer lugar? Não, nos seus níveis do sistema profile. Ok? E daí quando você fala de volume da cabeça, nós estamos falando da defesa passiva da região, que é a absorção, que é a própria absorção, que é o sinal de reversão, e nós estamos falando de agressão contrária ao movimento prévio. O comprador agride, e o vendedor agride, o volume cresce na cabeça, e depois um dos lados abre mão e o preço reverte. Tá? Outro padrão de reversão é o nível de comprometimento. Às vezes o volume não vai ser muito alto, mas o volume dentro do candle, que é o nível de comprometimento, que é a POC, ele vai estar na extremidade. Às vezes você vai ter um perfil fino do profile. Você vai ter uma grande barra, né? Digamos, aí essa barra, ela vai ter um pequeno pavio. Não vai ser exatamente o dojizinho, né? Mas a POC dela, que é o nível de comprometimento, é a POC, ele vai estar na parte extrema, ele vai estar na parte alta, tá? Às vezes vai estar aqui, ó. A POC, deixa eu pegar outra cor. Às vezes a POC vai estar aqui em cima. Não vai estar no candle, vai ser um candle de força, às vezes, esse sinal de reversão. Mas a POC estando na extremidade, e aí que você vai tomar decisão? Geralmente não é nesse candle que a gente toma a decisão, é nos próximos candles, são nas próximas histórias que a gente começa a tomar a nossa decisão. E daí, nessa história aqui, é que a gente vai ver para que lado está o mercado e toma a nossa decisão. O grande problema do trader é que ele vê uma situação dessa aqui e o cara já se coça em querer, de maneira ansiosa, tomar decisão aqui. Geralmente, nas barras de grande volume, e isso a experiência mostra pra gente, não é necessariamente a barra que você toma a decisão. Você precisa do próximo candle para validar a história desta barra, para ver se realmente a história desta barra vai ser confirmada. Mas o que acontece? E eu vou mostrar isso no gráfico para vocês, na verdade já mostrei várias vezes, né? Muitas vezes você vai ter o dojizinho aqui, ó,
E o preço vai estar lá em cima, e o volume vai estar aqui em cima. Aí o próximo nível de preço abre aqui, ó. A próxima barra vai abrir aqui, ó. E ela não volta a testar a tua POC lá em cima. Ela não volta a testar o seu padrão Pay Profile. Ela simplesmente começa a desabar e vai embora. Aí você fala, cara, eu perdi esse trade. Mas não é nesse candle que geralmente você vai tomar o seu gatilho de entrada. Geralmente é no próximo. Se ele abre aqui embaixo e ele não tem força para testar o nó de volume, que é esta região aqui que eu estou mostrando para você, aqui existe uma grande chance de venda. Então você vai ter que vender ou aqui embaixo ou durante o teste desta região. O que eu recomendo? Que você tente fazer as suas vendas, tá? Nesse exemplo, se for um movimento de alta para baixa, que você tente fazer a sua venda nesse inteirinho, ó, nesta região. Esta região é a melhor região para você fazer sua venda. Por quê? Porque daí você vende aqui e põe teu stop curtinho atrás do nó de alto volume. Porque se você tiver errado, ele vai te dar um stop curto. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre o preço vai testar esta região aqui para você. Ó. Às vezes ele já vem aqui embaixo na abertura e ele despenca. E você quer assumir risco? Você pode assumir risco aqui embaixo. Você pode assumir risco. Mas saiba que se você for colocar o teu stop, tecnicamente falando, o seu stop sempre estará atrás do nó de volume. Tudo bem? Então, dependendo onde se dá o nível de comprometimento da barra, que é a POC, tá? Você tem que estar esperto com relação a isso. Virada agressiva do saldo delta. E mais uma vez, isso mostra a reversão de movimento, né? A gente comentou, eu vou mostrar tudo isso no gráfico depois, tá? Vou mostrar tudo isso no gráfico depois. Se você está vindo num movimento baixista, tá vindo um movimento baixista, delta vendedor, delta vendedor, delta vendedor, e daí você começa a ver o pavio se formando. Ele vai deixando pavio nessa região aqui, ó. Grandes pavios nessa região. E daí, de repente, tem uma virada extremada, agressiva. Não é coisa pouca. Você está vendo aqui o delta, e geralmente como é que funciona? Às vezes o delta ele cai, né? Ele está com 500 de delta. Deixa eu pegar outra cor para ficar melhor para você. Ele está com 500 de delta negativo. Aí o delta cai para, por exemplo, 400, 350, o delta está caindo, mas ainda é um delta forte. E aí você está na região do profile. E daí você tem uma virada extremamente agressiva de um saldo delta comprador, né? Aí você tem uma virada extremamente agressiva. Você tem um paviozão aqui, por exemplo. Claro, o volume pode acontecer na cabeça aqui, a POC pode estar na cabeça se estiver melhor, mas ela pode estar no meio do corpo do candle. Mas aí o delta, você vai ver que de menos 350 vendedor, às vezes você vai ter um delta aqui de, por exemplo, 500 comprador. 500 comprador, um delta extremamente agressivo. Houve uma virada muito agressiva do delta. Aonde? Nesta região. Mostrando que nesta região, nesse exemplo, aqui é suporte. Aqui tem comprador agressivo defendendo o preço. E daí você tem uma janela operacional a partir da abertura da próxima barra, trader, gatilhos de entrada a partir da próxima barra, para poder tomar a sua decisão. Mas não adianta, às vezes, você vai ter a virada do saldo delta agressivo, se o próximo candle começar a trabalhar aqui abaixo, de volta, você não faz a sua operação, ora. Você não faz. Porque se a virada, é uma coisa óbvia, porque se houve a virada saldo delta agressivo aqui, o comprador ele mostrou força aqui, e se ele quer realmente defender essa região, ele tem que continuar a agredir. Ele tem que continuar a agredir, é óbvio. Né? Porque não adianta ele mostrar força aqui e na próxima barra o preço começar a trabalhar abaixo do nó de volume, do nível de comprometimento desta barra que promoveu o delta. Porque se isso acontece, o que significa esse delta comprador? Você já sabe, eu quero resposta. O que isso significa nesse nível, por exemplo, de suporte, se você tem uma virada agressiva de delta? Né? E mesmo assim, na próxima barra o preço começa a trabalhar abaixo, o que significa esse delta comprador? Vamos, gente. Você falou aí, agressão. Não, sim, é agressão, mas esse desbalanceamento, esta agressão aqui, representa vontade de maneira sucessiva e continuada real dos compradores nesse nível de suporte em deslocar o preço, em defender a região? Sim ou não? Se o próximo candle começar a trabalhar abaixo. Não representa. Porque Não representa, não não representa. teve aceitação, né? Exatamente. Agora, o que isso aqui pode ser? Por que o delta aqui está tão comprador? O que significa?
essa agressão compradora aqui embaixo, no nível de suporte? Pensa um pouquinho, gente. Absorção? Não é absorção. O delta que foi... Então, o stop da galera aí? Exatamente, garoto. Quem que falou isso? É o acionamento. Aí por isso que vocês têm que Foi o parar. Thiago, Foi o Thiago que Thiagão. falou. É exatamente, você tem que parar e pensar. Às vezes você vai ter um delta comprador extremamente forte, mas a convalidação desse delta comprador, desta virada de delta, tem que ser chancelada pelo próximo candle. Se ele não dá o start nesse movimento, e o preço começa a trabalhar na área de grande volume do qual o delta surgiu, no qual o candle que promoveu esse delta, essa virada agressiva, isso não significa vontade real no deslocamento de preço. Isso significa acionamento de stop. Tá? Isso que vocês têm que entender. Porque qual que é o stop? Vocês têm que. Aí que eu falo. Nós falamos de ordens agressivas. Tem 3 tipos de ordem no mercado: ordem passiva, ordem agressiva e ordem de acionamento de stop. Se o cara tá vendido aqui em cima, em 1000 lotes, o stop de um grande player, ele tá vendido aqui em cima em 1000 lotes, qual que é o stop? Qual que é a ordem de stop dos vendedores? Aliás, perdão. Se o cara tá comprado aqui em cima em 1000 lotes e o preço tá caindo, se o preço está caindo, qual que é o acionamento da ordem de stop? Qual que é a ordem de stop dos vendedores, dos compradores? Não é uma ordem de venda? Aí o cara estopa aqui embaixo e você vê uma saraivada saindo no times em trade. Stop, stop. Aí você vê fator imbalance, você vê aqui um monte de ordem de compra saindo aqui embaixo. Aliás, um monte de ordem de venda, aliás, às vezes saindo aqui embaixo. E daí isso não significa a continuação do movimento baixista. Ou tem acionamento de stop aqui, isso não significa acionamento do movimento altista. Então o que acontece? Você sempre tem que chancelar o movimento com a próximo candle. É o próximo candle que vai te dar. Você vai buscar esses padrões de reversões, aprenda isso. Você vai buscar esses padrões de reversões em um candle, mas de uma maneira mais segura. Você pode já entrar nesse candle de imediato? Pode. É claro que pode. Mas a maneira mais segura de você entrar nesses padrões de reversões é que o próximo candle não perda a área de domínio do candle que apareceu o padrão de reversão. Mais uma vez, isso é importante, Você vai ter aqui, ó, por exemplo, um grande marubuzu de força na continuação do movimento altista aqui, ó. Está chegando numa região de profile segmentado, é uma região de resistência. E daí entrou o marubuzu de força. Como é que você sabe que é o marubuzu de força? Você vê um grande spread e você vai olhar o volume aqui embaixo, é um volume extremamente alto e o saldo delta é extremamente comprador. E daí você vê, cara, ele veio rasgando aqui. O Oliver falou que o preço chega nessa região de 3 formas. Tá? Ele chegou forte aqui, ele veio rasgando. Ele veio testar a resistência forte. Você vai vender aqui? Não. Mas o que acontece? O próximo mas o volume subiu. O volume subiu. Você fala, cara, o comprador chegou forte na resistência. Isso aqui é resistência. Para e pensa. Isso aqui é resistência. Para ele romper isso aqui, ele tem que continuar a fazer esse tipo de movimento. Senão ele não rompe. E daí no próximo candle você vê a fraqueza, a exaustão, algum sinal operacional, por exemplo, dos compradores. E você vai ter o teu gatilho, vai ter o teu martelo, vai ter o teu doji. Te pergunto, você pode vender aqui já? Pode. Você pode vender aqui já. Mas aonde que é a melhor venda dentro de um critério de probabilidade? Não é aqui necessariamente. A melhor venda é o próximo candle. Na ineficiência do próximo candle de romper esta zona de domínio deste candle que apareceu a fraqueza deste movimento altista nesse exemplo. Se o próximo candle ele abre aqui, ele vai abrir aqui embaixo. E daí ele começa a trabalhar aqui na região de domínio do candle que mostrou a fraqueza. E ele não consegue passar a região de volume, de maior volume, deixado por este candle, que é o seu candle gatilho. E daí começa a cair, é aqui, neste candle, dentro de um critério de probabilidade, de segurança, que você vende. Neste exemplo, na resistência.
Tá? Aqui que existe a grande probabilidade, na confirmação. Porque o que acontece? Você teve o candle de força, aí você tem aqui, abriga, o volume sobe, padrão P profile, e daí o próximo candle chancela esse movimento para você no nível importante do sistema profile, e daí você aposta o seu dinheiro. Tá? Então, enquanto este candle aqui que eu estou mostrando para você não perder a região de domínio desse candle aqui, é aqui que você tem a sua venda. Neste exemplo. Tá? Então você tem isso chama-se time de entrada. E isso pouca gente sabe fazer. Eu até comentei com o Flávio em outras aulas. Né? É aqui que mora a disciplina do trader. Né? Porque a gente vai ver isso aqui, ó, e você não vai se aguentar. E você cara, fez o padrão na cabeça. Aí você vai ver, começou a entrar fluxo vendedor, começou a entrar vendedor. Aí o preço abre aqui embaixo, você vende. E daí, na sequência, o preço, o que acontece? Muitas vezes você não espera a confirmação, você vende, e daí ele vem aqui em cima, te estopa, e depois ele sobe mais um pouquinho, e daí ele despenca. Quantas e quantas vezes isso já aconteceu com todo mundo? Né? Então, o que acontece? É uma questão de gatilhos de confirmações de gatilho de entrada, de time de entrada. Você tem que perceber se aquela ordem forte que está acontecendo no seu nível de suporte e resistência é uma intenção real da continuação do movimento ou se é possível acionamento de stop dos compradores ou dos vendedores em níveis de suporte e resistência. É isso que você tem que perceber. Tá? Isso é uma grande pegadinha. E como que você vai perceber isso? Na ineficiência da continuação daquele movimento que promoveu aquele imbalance na região. Tudo bem? E daí nós falamos da exaustão. Tá? E daí, vamos agora mostrar aqui para vocês, de maneira prática, tudo isso que nós falamos. Falamos então sobre o VSA, do esforço versus resultado, e falamos então, eu vou mostrar também no gráfico, tá? Depois, pessoal, tá? Aqui, o grande volume sem um deslocamento real de preço, mostrando aqui a possível absorção do movimento, o volume caracterizado como pontos de briga. E daí, nós temos as questões que nós comentamos de sell and climax e buy climax, inclusive dei a sugestão para vocês estudarem nos vídeos do canal do YouTube essa questão de sell and climax, buy climax, onde você tem um pequeno corpo, geralmente você vai ter aqui um corpo relativamente grande, mas ficaria mais nesse exemplo, né? Nas novas máximas e mínimas do dia, nesse exemplo aqui, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Na nova mínima do dia, você tem um grande corpo de candle, você tem um grande volume e na sequência você tem ineficiência na confirmação desse movimento, né? Aí o preço lateraliza, perde força e você tem a chance de reversão de movimento. Tá? Nós mostramos para você, através do volume, como você pode identificar a relação esforço versus resultado, principalmente em novas máximas e novas mínimas. E quando o preço faz novas máximas e novas mínimas com grandes candles de força, e esse candle ele é realmente muito vendedor neste exemplo, ó, um grande candle de força com grande saldo delta vendedor e é a nova mínima do dia, se no próximo candle você tem a virada do saldo delta, numa região de nova máxima, nova mínima, da região do sistema profile, por exemplo, existe uma taxa operacional de reversão. E a história contada depois para você que vai confirmar o seu gatilho de entrada. Tudo bem? E daí, então, qual que é o outro sinal de reversão que nós abordamos com você? Padrões P e padrões B profile. Né? Tudo aquilo que nós comentamos. Você vai ver o volume subindo, o volume vai subir e o delta vai te contar uma história. E aqui fica muito claro a confirmação. Aonde aqui foi o nosso gatilho de venda, provavelmente, né? Nosso gatilho de venda, neste exemplo aqui, ó, você vê que nós teríamos sido, dependendo da situação, você poderia ter sido estopado aqui nesse exemplo. Ó, você teve o padrão P aqui. E olha só, um saldo delta extremamente comprador. Um saldo delta extremamente comprador. Mas na próxima barra, olha o que eu falo. Isso aqui é um gráfico de dólar, tá? E ele é uma amplitude aqui de uns 8 pontos, não parece, mas dá uns 8 pontos aqui. Na próxima barra, você vê a fraqueza dos compradores. E ele não perde, olha só, ele não conseguiu perder a região de maior volume, ó, do padrão P. É aqui que é a confirmação do seu gatilho de entrada. É aqui. E daí você entra vendendo aqui, põe teu stop um pouquinho aqui para cima do nó de alto volume e paga para ver, e aqui teria dado trade.
aqui teria dado trade. Então você tem que se habituar a esse tipo de gatilho. Você vai ver o nó subindo e daí você vê o próximo, aí com um grande saldo delta comprador, a ineficiência, o volume cresce na cabeça, você percebe que o delta foi extremamente comprador. Aqui eu estou fazendo uma caracterização de buy clímax para você aqui. Isso que você está vendo aqui, ó, a nova máxima do dia, e daí você tem a ineficiência da continuação desse saldo delta extremamente comprador, configurada por esse próximo candle. Esse próximo candle não consegue romper a região de volume desta região, e daí você tem o seu gatilho confirmado neste candle aqui. Tá? E se você tiver numa região do sistema Profile, melhor ainda. Melhor ainda. E daí, na sequência, se você não tomou uma decisão aqui, você teve uma segunda chance aqui na região de imbalance. Porque aí ele veio testar esta nova máxima. Perceba que o preço está fazendo. Ele veio testar esta máxima aqui, só que ele veio na fraqueza, na exaustão, com pouco volume, e daí o preço volta a respeitar esta região de volume, e daí aqui aparece de maneira agressiva o vendedor, parceria na venda de maneira sucessiva e continuada para você efetuar a sua venda. Então você teve dois momentos de venda aqui, você teria vender nesta confirmação, na ineficiência deste candle e romper essa região de volume, ou nesse segundo movimento. Dois gatilhos operacionais aqui para você, tá? Muito evidente, tudo bem? Então, aí você vai casando através de confluências. Perceba que sempre, olhando o saldo delta, olhando o perfil de distribuição do profile, olhando o volume como um todo, fazendo a relação esforço versus resultado, tá? Buscando desbalanceamento de delta de maneira sucessiva e continuada, você vai fazer os filtros dos seus gatilhos de entrada, tá? Outro sinal legal de reversão de movimento é justamente a POC. Para quem às vezes não quer trabalhar só, por exemplo, com o candle, o mínimo que você tem que ter no seu candle, não quer ver o footprint, às vezes você quer ver o candle seco, né? Às vezes a pessoa fala, cara, esses números não é para mim, às vezes não é para você. Às vezes não é para você esses números daqui, tá? Você vai perder uma informação valiosa, você vai perder uma informação valiosa. Não vou dizer que não. Mas às vezes não para você quer ver às vezes o candle seco, tá? Mas mesmo você vendo o candle seco, você tem que saber, tá? Você tem que saber na história desse candle aonde está o seu nível de comprometimento, onde está a sua POC, tá? E daí se você está vendo o candle seco, tá? E você percebe que a sua POC nesse exemplo, mais uma vez, ó, foi na cabeça do candle com um grande pavio, e daí você olha lá para baixo e você tem a virada de um delta extremamente agressivo. Olha só, te pergunto, alguma vez na história desse preço teve 255 de delta vendedor? E daí você está confirmando que esta região aqui, o histórico até aqui ó, do preço, confirmou para você que aqui é resistência. Aqui é resistência. Aqui é resistência. E daí você tem este candle com a POC na cabeça do candle, ele deixou um grande pavio, um saldo delta extremamente vendedor, depois de uma lateralização de preço dessa aqui, ó. De uma lateralização de preço dessa aqui. Não fica evidente para você que vale a pena, diante deste cenário, pelo menos você olhando o candle seco, sabendo que o volume, grosso modo, uma visão mais simplista, foi na cabeça do candle, né? E teve uma virada extremamente agressiva de delta vendedor nesta região. Será que não vale a pena tomar risco? Então, mesmo que você trabalhe com um candle seco, você não mensure os números, você tem que saber aonde está o nível de comprometimento, a POC deste candle. E você tem que, de maneira resumida, olhar para a delta. Casando essa informação, preferencialmente com o volume. Se o volume for alto, nesta região, nesse histórico com o delta vendedor, gente, tem que assumir risco. É isso aqui que você tem que perceber. Você tem que perceber como é que a POC se desloca dentro do preço, dentro do histórico do preço. Geralmente é assim. Geralmente é assim. Ok? Isso aqui é order flow. Isso aqui é análise do fluxo junto com o tape winner aplicado no gráfico. Tá? Aí, outra coisa, divergências de delta e virada de delta agressivo. O que é a divergência de delta? Já falei para vocês. A divergência de delta nada mais é do que a própria absorção. Olha aqui com base na nossa regra de coloração. Como que pode, tá, o delta ter sido extremamente comprador neste exemplo que eu estou mostrando para você aqui, ó. Esse exemplo que eu estou mostrando para você aqui é este exemplo aqui, ó. Deste candle aqui, ó.
Como que eu posso ter tido um candle comprador e o preço fechado abaixo? Olha aqui, olha aqui, ó. Mais uma vez, né? Aqui nesse exemplo muito claro, olha o tamanho, 740 de delta comprador. Tá? Olha aqui, se você for fazer um comparativo com os outros números depois, você vê que foi uma absorção extremamente forte. O saldo delta ele foi comprador, mas não houve a relação esforço versus resultado. O comprador apareceu, foi totalmente anulado, absorvido pelo vendedor. E ele, no próximo candle, ele tenta e ele é absorvido. No próximo candle, ele tenta e ele é absorvido. Tá? Vocês têm que saber identificar a absorção. Tá? E daí isso mostra o quê? Que tem vendedor forte de maneira passiva na região. O vendedor não está agredindo, mas ele está absorvendo os compradores. Até que, aí o cenário, olha que interessante, até que o cenário mude. Neste exemplo aqui, aí houve absorção dos vendidos no nível de suporte. Então, vocês têm que perceber as absorções, a virada de saldo delta agressivo, casando esta informação com o volume. Então você percebe que eu estou dando arcabouço, munição, conhecimento, para você juntar sempre o quê? Volume, distribuição do volume na cabeça, a POC fora da barra, e também o delta, para poder te ajudar nesses níveis de suporte e resistência, fazer a sua avaliação. Tá? E aí basta você procurar o gatilho de entrada para você poder, dentro deste cenário, tomar a sua decisão. Outra informação importante que eu comentei por cima com vocês, tá? Que a gente não teve tempo, é o seguinte: toda vez que você tem, para quem olha o Footprint Charts, toda vez que você tem um fator imbalance de maneira sequencial, tá? Se você tem um fator sequencial imbalance, 3 ou 4 ou mais, quanto mais melhor, de maneira sucessiva e continuada, muito agressiva, esta região era uma região que acaba se tornando um nível de suporte e resistência muito importante. E é por óbvio, porque foi aonde, neste caso aqui, o vendedor deu start de movimento. Para quem faz padrões de price action, você já sabe fazer isso. Só que eu estou te dando uma validação através do fluxo. Por exemplo, você está num movimento lateral. E de repente, tá? A galera até mesmo que fez o pessoal do curso do raio-x preditivo. Você tem um grande marubuzu de força rompendo. Esta região. Depois de uma acumulação, depois de uma lateralização de preço. E finalmente essa região foi rompida. E daí, o que eles falam para você? Olha, trader, aqui, aí o pessoal do raio-x preditivo fala, olha, barra vermelha, grande volume, start de movimento, comprometimento do vendedor. E agora você entende como isso funciona. E daí, na sequência, você sabe que muitas vezes o preço trabalha em zigue-zague, o preço aqui é suporte, ele rompeu o suporte. Tá? E aí, geralmente, padrões de price action, uma vez rompido o suporte, o preço pode vir testar aqui. E daí, como é que... Aí eles falam para você, olha, estratégia da barra de ancoragem. Toda vez que a galera do raio-x preditivo não fala isso para você de maneira clara, né? Eu estou citando eles porque eles são conhecidos no mercado. Eles falam, olha, se o preço voltar até a região de 80% de domínio da barra, ou Oliver Velix fala, até 2/3 da barra, do corpo desta barra, se o preço volta numa região de domínio 2/3 do corpo dessa barra e não consegue passar, esta barra está confirmada como uma barra de start de movimento e existe uma grande probabilidade de o preço continuar em um movimento baixista. E aonde que nesta barra você consegue identificar isso aqui? Aonde que você melhora esta visualização do padrão de price action desta barra com uma confirmação efetiva de um nível, nesse caso aqui, de um nível de start de movimento? Quando há imbalance desta barra. Quando você vê uma sequência de imbalance nesta barra, esta sequência de imbalance, ela se transforma num nível importante, nesse exemplo de resistência, porque foi aqui que houve o start real no rompimento deste nível de suporte. É por isso que quando o preço vem testar, geralmente esta região lhe respeita. Isso aqui eu estou falando de estratégias de rompimento de caixote de lateralização ou estratégias de continuação de movimento altista ou baixista na formação do ponto pivô. Vamos ver aqui de maneira mais clara aqui no outro slide para você. Perceba, né? Geralmente quando há um imbalance muito forte,
Olha aqui nesse gráfico, fica muito evidente. Peguei na plataforma Footprint Charts, plataforma Profit Chart. Quando há um imbalance muito forte nas regiões, essas regiões, quando testadas pela primeira vez, são regiões de suporte e resistência. Perceba aqui e perceba aqui, ó. Olha como o preço respeita estas regiões, tá? Respeita essas regiões. Então, você ter uma ferramenta moderna analítica que te mostre isso, facilita a tua visualização. E tanto é que essas ferramentas já existem, por exemplo, aqui. Isso aqui é um gráfico Footprint Charts da plataforma NinjaTrader, em que ele automaticamente, em regiões de imbalance, ele já estende uma linha para você. Mas você pode fazer isso, por exemplo, no seu trade. Você pode fazer isso que eu fiz aqui com vocês, por exemplo, no seu Profit Chart. Aí eu te pergunto, se esta região ainda for uma região do Profile, melhor ainda, trader. Se esta região, como é aqui, ó, perceba como é aqui, ó, é um nó. Se você batesse uma POC aqui, você vê que aqui é uma acumulação, ó. O preço vem testar essa acumulação. A POC desta acumulação estaria mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Ele tentou romper um pouquinho essa POC, essa acumulação. E, inclusive, dentro desse movimento altista, você tem um fator imbalance aqui, ó, forte. Chancelando, aumentando a sua probabilidade neste nó de alto volume, que realmente, se você, por exemplo, se isso aqui for uma tendência altista, te dando chance real de você entrar na continuação do movimento altista, em virtude desta confluência de fator imbalance nesta região. Então é mais uma confluência que melhora a tua percepção do preço. E é nisso aqui que é baseado a estratégia da barra de ancoragem, por exemplo, tá? Da galera do Price Action, da teoria do Oliver Velix, que o pessoal do raio-x preditivo fala. Se o preço volta a testar esta região, onde houve o rompimento da lateralidade, e ele não perde neste candle de força, que não é esse exemplo, isso não é um candle de força, 2/3 da barra, existe a chance real de você entrar na defesa desta barra. E aí você vai olhar se há um imbalance nesta barra. Tudo bem? Tá? Então, o fator sequencial, que é uma sequência de imbalances, ele é mais um sinal visual dentro do order flow que te ajuda a identificar, validar níveis de suporte e resistência. Ok? Vocês entenderam? Ficou claro isso? Estou aberto para dúvidas nesta questão. Fique à vontade. Fique tranquilo. Gente, vocês sabiam disso? Da minha parte, tranquilo também, Oliver. Tranquilo. Ok. Não, eu não sabia. Você não sabia. Não, tranquilo. Então, o fator... Vamos mostrar no gráfico aqui, trazer o gráfico para você. Vou pegar o Profit Chart aqui, ó. Vamos pegar o Profit Chart, deixa eu botar aqui o Footprint Chart do Profit, para a gente procurar esses fatores imbalances com você. E vamos ver no gráfico temporal de 5 minutos mesmo. No gráfico temporal de 5 minutos, se isso funciona. Propriedades. Você pode fazer isso no print. Só que aí você tem que ter uma calibragem do imbalance, tá? Você tem que ter uma calibragem forte, né? Para poder entender. Tipo reading, eu vou colocar aqui 3 vezes, tá? Eu não sei exatamente, eu estou na série do dólar. 3 vezes, vou tirar os outros fatores, vou tirar só para não ficar uma coisa poluída. Vou tirar a boletada, vou tirar tudo isso aqui. Vou deixar só isso aqui, ó, 3 vezes. Vamos ver se 100 vai dar. Aplicar. Eu quero ver o delta, né? Vamos ver aqui o saldo de delta e regressão. Aplicar. Tá, ok. Vamos ver agora se nós achamos no gráfico temporal de 5 minutos aqui essa sequência de imbalance comprador, tá? Aqui ficou muito forte a minha calibragem. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui para vocês. Aí tem que calibrar conforme o ativo. Vamos colocar aqui, como eu estou tá muito baixa a volatilidade, eu vou colocar 20. Aplicar, vamos ver. Na plataforma Profit Chart, ó, os imbalances eles são dados pela seguinte regra de configuração que eu coloquei. Quando é fúcsia, imbalance vendedor, e quando é azulzinho, é imbalance comprador. Mas na plataforma Profit Chart, o imbalance ele é dado pela sequência disso aqui, ó.
Nesse caso aqui eu acabei não configurando, deixa eu colocar lá, propriedades. Tá? Vamos ver aqui, ó. E isso, se eu não me engano, eu não sei se, eu acho que tem isso também no TRID, tá? Ó, imbalance, eu quero ver aqui, ó, no TRID, o fator no TRID não, no Profit Chart, o fator sequencial, né? O fator sequencial é esse aqui, ó. Fator sequencial. Eu quero ver uma sequência sucessiva e continuada de pelo menos 3 imbalances desse. Quando houver pelo menos 3 imbalances sucessivos e continuados, ininterruptos, ele pinta esta região para mim, tá? Eu aplico e olha o que aconteceu. Ó. Esta região agora é uma região onde houve um fator sequencial de imbalance, tudo bem? E estas regiões, conforme eu estou dizendo para você, são regiões importantes de suporte e resistência como um todo. Vamos olhar no histórico do dólar de hoje, no gráfico de 5 minutos, se nós identificamos, tá, isso. Quer dizer que sempre vai funcionar? Claro que não. Claro que não é sempre, não existe sempre no mercado, mas existe a probabilidade de você entrar a favor da tendência, tá? Vamos pegar no dia de hoje, isso aqui com você. Tá? E não é sempre que isso aparece, tá? Olha só, quando isso aparece, por exemplo, no Oliver, cara, mas olha aqui, ó, aí você começa a perceber a jogada, o jogo, tá? Você começa a perceber o jogo. Vamos ver isso aqui, ó, é a máxima do dia, tá? É a máxima do dia. E agora, com isso aqui, vocês vão começar a entender o que eu quero dizer para vocês. É isso aqui que você tem que imaginar, ó. Você está na máxima do dia aqui nesse exemplo. Você está com saldo, olha o saldo delta desta barra, 800 comprador. E olha para trás. Em algum momento do histórico de todo esse dia, houve 800 comprador. O delta foi tão agressivo. Isso aconteceu no topo. Isso aconteceu no topo. É a máxima do corrente dia. Isso aqui está com cara de quê? Vamos, gente, vamos lá. Isso aqui está com cara do quê? Absorção? Buying Clímax. Não é absorção aqui. De Buying Clímax. Ele está chegando na máxima do dia com um saldo extremamente comprador. Aí você pensa, puta, continuação da tendência de alta. Você aprende a comprar no Price Action isso. Mas a próxima barra vai confirmar isso para mim. Vamos ver se no próximo candle confirma. Olha só. Aonde estavam os compradores que arrebentaram aqui? Te pergunto, houve a confirmação do movimento, da real intenção de continuação do movimento altista nessa máxima do dia? Não houve. E na sequência apareceu imbalance vendedor. Delta virou. Com o imbalance vendedor. Na máxima Caiu o do volume dia. ali, né? E o volume, agora caiu o volume, mas o volume ele é vendedor. Você está vendo? E daí, olha a manipulação do mercado. É isso que eles fazem. Tá? O problema é que muita gente entra comprando nesse movimento. E daí é estopado. Tá? Então desconfiem na máxima do dia quando você tiver um saldo delta extremamente comprador. Isso aqui é buying clímax. É o clímax de compra. E é onde que entra aquele fluxo comprador. Você, cara, parceria na compra, eu vou comprar junto. Você compra e você não espera a confirmação do próximo candle. Porque se isso aqui verdadeiramente é o Buying Clímax, entenda que esta barra não poderia ter perdido esse domínio aqui, ó. Esta barra aqui não poderia ter perdido o domínio da onde houve o desbalanceamento comprador, ó. Isso não poderia ter acontecido. Se esta barra abre e daí ela não consegue perder este domínio e o preço começa a trabalhar acima aqui, aí sim você confirma isso aqui como gatilho, confirmação da continuação do movimento altista. Mas perceba que ela não confirmou. Ela não respeitou o domínio da onde apareceu isso aqui. Isso aqui está desconfigurado. Isso aqui está desconfigurado. Tudo bem? Isso aqui pode ser o quê? Isso aqui pode ser acionamento do stop dos vendedores aqui embaixo. O cara está vendido aqui embaixo, ele aciona o stop dele aqui e tem uma saraivada de ordem de compra. Acionamento de stop dos vendidos são ordens de compra. Aí dá a saraivada de ordem de compra, você fala, cara, entrou fluxo comprador. Não é. E como é que você confirma isso? Na próxima barra. Ele não respeitou o corpo desta barra, ele não respeitou a zona de domínio aonde houve a saraivada de compra, onde houve o fator sequencial de compra. Perceba. Tá? Isso aqui que você tem que aprender a fazer, tá? E daí, na próxima barra, eu perdi aqui, agora eu perdi o gráfico. Na próxima barra ele começa a cair, tá? Ele começa a cair.
Vamos voltar agora para essa questão de buying clímax e selling clímax, tá? Fator sequencial, né? Fator sequencial. Deixa eu tirar essa marcação aqui. Vamos ver se ele respeita. Perceba, Oliver, aqui você entende o seguinte: se aqui é resistência, esse fator sequencial teria que ser vendedor, não comprador. Nesse caso, não caracteriza esta região como uma região de resistência, tá? Porque isso aqui deveria ter sido vendedor. O vendedor deveria ter se comprometido aqui e jogado o preço para baixo. E a partir do momento que ele faz isso, teoricamente, ele tem que defender esta região. Então, nós estamos procurando fatores sequenciais contrários, né? Não comprador na continuação do movimento altista, tá? Isso eu quero que vocês entendam. Vamos entender na sequência. Opa, fator sequencial vendedor, tá? Fator sequencial vendedor. Se o vendedor quiser realmente defender esta região, se o preço cair mais e voltar a testar por baixo, ele tem que defender isso aqui. Vamos ver se vai acontecer. Nem veio testar, não configurou, tá? Vamos esperar o próximo movimento. Na cabeça também não configura. Quando aparecer o movimento, eu vou mostrar para vocês, tá? Tô passando candle a candle para você. Opa, calma aí. Eu estou no movimento altista. Calma aí, perceba atenção agora. Perceba aqui o que está acontecendo. Eu estou no movimento altista. O dia de alta. Você percebe que o comprador, o vendedor, leia o preço. O vendedor, ele apareceu em alguns momentos aqui, ó, forte e não deu resultado. E o comprador está promovendo o push up. Perceba, o comprador está promovendo o push up. A partir que você entende isso, que você está numa tendência, você marca essas regiões como possíveis níveis de ponto importante. Aqui, pelo que você está me falando, Oliver, aqui tem que ser possível nível de suporte, aonde aconteceu o seu fator sequencial. Oliver, o preço está trabalhando acima dessa região e aqui foi comprometimento comprador. Então, Oliver, aqui tem que possivelmente ser suporte, possivelmente. E lembre-se do primeiro toque, a primeira aproximação nesta região. Não é sempre que isso acontece, mas entenda que geralmente, através de confluências, daí o que você pode fazer? Você bate um profile aqui. Você bate um profile um profile aqui. Identifica se o seu nó de alto volume está nesta região. Olha só. Você tem uma POC aqui. Você tem um fator sequencial comprador aqui. Você está vendo? Você está vendo isso? Vamos ver o que vai acontecer com o preço. Se ele voltar a testar essa região. Olha lá. Você está vendo, gente? Então, olha só, confluências, cara do céu, no olho do mosquito. Aí eu te pergunto, você sabendo dessa informação, você vê que o preço está direcional. Olha só esse dia aqui, ó. Olha só esse dia aqui, ó. Reversão do movimento. O dia começou aqui, ó, nessa barra, nesse candle de força aqui, ó. O dia começou nesse candle de força. 9 horas da manhã. O dia está direcional. E daí, mais uma vez, para você tem que treinar isso aqui. Isso aqui é poderoso demais. Isso é confluência. Isso é confluência. Vocês já aprenderam a fazer isso comigo. Você traçou a POC. Você sabe que aqui, no intraday, é o seu nó de volume. E ainda, você tem um fator sequencial em cima da POC. Um desbalanceamento de maneira sucessiva e continuada em cima da POC. Meu amigo, isso aqui é uma região de grande probabilidade, se o preço volta aqui, para você entrar na continuação do movimento altista. Confluências de região. Entenda isso. E daí, vamos ver. Olha lá. Está provado para você. E eu não sabia, eu estou mostrando para você no dia de hoje, no dólar. Tá? No dólar que a gente está olhando aqui. Tá? Muita probabilidade de você tirar dinheiro. Tá? Foi testada essa região? Pode testar futuramente de volta? Pode. Pode testar, afinal de contas, é uma região de acumulação, é uma região de alto volume. Apareceu de volta aqui, ó. Vamos ver se o preço vai começar a trabalhar acima. Opa, olha só, apareceu aqui, ó. E vamos ver se ele vai continuar defendendo. Ele tentou cair aqui e defendeu, ó. Perceba, vamos ver. Olha lá como defendeu. Mais uma vez, apareceu aqui, ó. Vamos ver até quando o comprador vai estar defendendo essa região, está se comprometendo, ó. Olha lá. Você percebe? Você percebe como ele vai se comprometendo e como ele está comprometido com a alta?
Como ele está fazendo push, numa visão mais micro, como ele vai entrando no mercado, ele vai montando a posição, ele vai trabalhando no mercado. Vamos ver. Até que chega uma hora que não vai mais. Ó. Olha como ele defende, gente. Olha aqui, ó, você está vendo. Olha aqui, ó. Você está vendo. Tá? Mais uma vez. Olha lá. O primeiro toque é o mais importante, tá? A primeira defesa é a mais importante. Vamos ver. Olha lá. No olho do mosquito. No olho do mosquito. Agora ele foi para longe e agora ele rompeu. Uma hora rompe, né, gente? Uma hora rompe, tá? Mas olha só, eu estou marcando esses níveis para você aqui, ó. Para você entender, ó. Aí aqui, ó, o que acontece? Ele deu um pullback maior, sabe? Ele deu um pullback maior. Aonde que ele deu esse pullback? E daí você tem que saber, né? Você vai fazer, você já sabe, confluências. Confluências, meu amigo, minha amiga trader. O que falta fazer aqui para validar esse movimento, para saber se o preço vai parar aqui ou não? Por favor, participe da aula. O que eu tenho que fazer aqui agora? Para validar essa região como suporte? Vocês já sabem, gente, o que eu tenho que fazer aqui para validar essa região como suporte no próximo candle, se eu quiser entrar comprando. Eu tenho que trazer o profile aqui, gente, segmentado nesta acumulação. Vamos ver se ele vai defender aqui nessa pequena lateralidade, ó. Perceba que o preço está fazendo, ó. Perceba. Olha aqui, ó. E se você for olhar, olhe para trás, para quem faz price action, gente, vocês sabem. Olha aqui, ó. Price action aqui, ó. Ele rompeu o nível de resistência e aí está testando por cima, talvez vire um suporte, talvez. Vamos trazer o profile segmentado aqui, ó. Vocês têm que aprender a fazer isso, gente. Vocês já sabem, tá? Aí o que acontece? Para quem comprou o curso de volume profile, setup de lateralidade, setup de tendência, bate o profile aqui, ó. Solta o profile aqui até a máxima lá em cima, mais ou menos até aqui, ó. E vamos ver aonde que vai estar o nó aqui. A briga está lá em cima. E aqui eu tenho outras acumulações. Ele não defendeu aqui em cima, tá? E agora, possivelmente, ele pode defender aqui, tá? Vamos ver. Possivelmente, não quer dizer que vai. Olha como ele defendeu nesse movimento aqui embaixo, quando ele fez essa baixada aqui, ó. Aonde que ele defendeu, ó? Nesta região, tem o nó de volume e tem aqui, ó. Tá? Então, você tem que treinar isso aqui, senão você não acredita. Se você não treinar, você não acredita. Tá? Vamos ver, mais uma vez. Olha como o vendedor tem dificuldade de passar das regiões de imbalance. Você está vendo? Olha aqui, ó, eu estou mostrando para você no dia de hoje, no dia do dólar. Ó, no dia de hoje. Olha aqui, ó. É um dia de tendência, gente. É um dia de tendência de alta. E quando o preço vem testar essas regiões, são regiões de comprometimento. Perceba agora, numa visão mais afastada, como funciona, como é poderoso isso. Ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você está vendo? Tá? E agora ele fez uma sequência forte de volta aqui, ó. Vamos ver. E agora ele veio para romper, né? Uma hora rompe, gente. Uma hora vai romper. Mas quantas oportunidades você teve aqui? Aqui, ó, nesse pullback aqui, ó. Uma oportunidade nesse pullback. Duas oportunidades para entrar na continuação da tendência de alta nesse pullback. Talvez, se você fosse mais perspicaz, 3 oportunidades aqui. Ou até mesmo 4 oportunidades. E agora teve um stop. Tudo bem. Vamos ver aonde ele vai buscar. Onde ele vai buscar. Vamos ver até onde vai. É um dia de tendência. Olha lá. Ele deu um novo fatorzinho aqui, ó. Olha aqui, mais uma vez, ó. Mais uma vez aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Mais uma vez, ó. E isso acontece todo dia, o tempo todo. Se você pega um dia de tendência, eu sugiro que você entre sempre a favor da tendência, trabalhando nessas regiões também. Isso aqui ajuda você a melhorar os seus nós de alto e baixo volume. É mais uma confluência para você ter como gatilho operacional. Vocês entendem? Tá? Vamos ver. Olha aqui, ó. Vamos trabalhar aqui, vamos ser justos, vamos deixar aqui, vamos atualizando isso aqui, né? Vamos atualizando isso aqui. Aqui ele já descaracterizou, né?
Vamos atualizando isso aqui. Olha lá. Uma hora vai romper, mas olha só como ele defende essa região, olha só. Você tá vendo, gente? Eu tô falando, o dia de hoje, eu não escolhi. Eu não escolhi, eu tô falando com você aqui. E você pode fazer essa brincadeira qualquer dia. Qualquer dia, tá? Olha lá. E acabou o dia. Te pergunto, funciona ou não funciona? Tô aberto para dúvidas. Vamos, pessoal. Se vocês não têm dúvidas, ou porque Funciona vocês... tranquilamente. Ou se vocês não têm dúvidas, ou porque vocês estão espantados, fala, cara, que fantástico. Ou porque vocês não estão entendendo bolhufas. Tá Então, bom. pra mim é novidade isso aí, cara. Sério, cara? Sério, cara? Em pra mim relação também. ao fator imbalance, se demonstrar como uma região de suporte à resistência, pra mim é novidade. Então, isso aqui é muito poderoso. É muito poderoso. E daí você casa essas informações com as suas POCs. Por exemplo, agora o preço está montado, né? Você teve o fator imbalance aqui, ó. Não é só por causa disso que ele defende. Se você, por exemplo, joga para trás aqui, ó, vamos ver aqui, né, no corrente dia, tá? Vamos ver no corrente dia aqui, se a gente passa o profile aqui olhando para trás, se tem algum nó aqui, ó. Se você bater o profile aqui, ó, você pode perceber que geralmente também não é só por causa disso, tá? Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Tem algum nó, tem alguma coisa aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, cara. É impressionante como funciona, cara. É na POC. Esse fator imbalance aconteceu na POC. Entendeu? E daí quando o preço vai embora, você traçou, se ele volta, você acredita, cara. Você acredita. Dá para fazer trade aqui, velho. Olha aqui, ó. É a POC e um fator imbalance. Você começa a perceber que isso não acontece por acaso. O robô, ele é configurado para trabalhar desse jeito. O robô é configurado. E agora você entende por que exatamente aqui teve um fator imbalance comprador. Por que aqui teve imbalance comprador? Ele não está vindo testar de baixo por cima? Se ele vem testar de baixo por cima, o que essa POC significa em relação a este candle? Gente, para e pensa. O que esta POC, neste momento aqui, nesse histórico que eu estou mostrando para você agora, significa em relação a esse candle? Não é resistência? É ou não é? Se ele quer romper a resistência, ele não tem que mostrar força? Começa a parar e pensar. Sim, e ele mostra a força rompendo. Determinação, vontade compradora em romper a resistência. Ele estava trabalhando como suporte. Olha aqui, ó, suporte, padrões de price action, rompido suporte e vira resistência, só que ele veio testar a resistência com força. E ele devolveu, olha lá, padrões de price action. Tudo bem? E olha lá, na sequência, olha o que acontece. Confluências de informação. Confluências. Presta atenção no gráfico. Olha aqui, ó. Confluências de informação. Cara, você tem uma região muito boa de trade aqui. E aí eu te mostrei durante todo o dia que se você casar essas técnicas do profile segmentado e trabalhando em balances, fator sequencial de imbalances, você tem, cara, impressionantemente, cara, não vou falar que é infalível, que não existe nada infalível no mercado, mas muitas vezes no olho do mosquito, os pontos de briga, cara, para e pensa. Vamos ver tudo, vou marcar todos para você aqui, ó. E é um dia de tendência altista, cara. Você tem que acreditar no que você está fazendo, ó. Você tem que aprender a trabalhar aquilo que você está fazendo, tá? Você tem que acreditar no seu trade system. Você tem que acreditar no seu conhecimento. Te pergunto, quantas oportunidades de trade, ó, no dia de hoje no dólar, eu vou fazer assim, ó. Vou marcar aqui, ó, vou marcar as outras que nós tivemos aqui para baixo, ó, para ser justo, ó. Vou marcar todas, né? As que deram certo e que deram errado, ó. Aqui, ó, ele não defendeu, aqui ele devolveu na hora. Ele não respeitou, né? Ele devolveu na hora que descaracterizou. A partir daqui que começou, né? Foi a partir daqui que começou, né? Olha aqui, ó. Você tá vendo, cara? Olha isso. Olha, eu ia fazer uma pergunta nisso aí mesmo. Pois não. Eu achei que você estava marcando mais no momento, né? Por exemplo, mais próximo. Mas até onde dá para arrastar essa marcação, hein? Você leva pro dia... Você começou a puxar muito para trás você aí. você leva até ele testar. Quando ele romper, você descaracteriza. Quando ele romper, acabou. Que nem, ó, aqui ele rompeu, tá vendo? Aqui ele rompeu, ó. Não defendeu, certo? Aqui essa marcação aqui, ó. Essa marcação descaracterizou. Ele rompeu. Boa.
Aí deixou uma parece. nova, deixou uma nova. Ele não rompeu. Aí você vai arrastando isso aqui, cara. Você vai arrastando isso aqui, até ele vir testar. Até ele vir testar. Ó, aqui ele testou e defendeu, tá vendo? Tá válido? Arrasta. Deixou aqui? Arrasta. Até porque, gente, até porque muitas vezes, você quer ver? Existe um indicador no Profit Chart que chama-se Trade Detector. O Trade Detector ele mostra as regiões de alto volume. Lembra que eu mostrei para vocês no Year Cluster que ele arrasta as linhas de alto volume para você? Vamos ver se nessas regiões tem nó de alto volume. Como assim, Oliver? Olha aqui, ó, esse indicador. Trade Detector. Ele marca para você as regiões de alto volume. Ele marca para você as regiões de alto volume. E olhe só, nem sempre acontece, mas olha aqui, ó. As regiões, nó de alto volume com imbalance em comprador. Pá! Foi o comprador que promoveu isso aqui, ó. Olha, na sua maioria, ó, a bolinha está dizendo que é comprador, ó. Olha aqui, vou aumentar isso aqui para você. Vou aumentar essa visualização aqui, ó. Vocês têm que aprender, gente. Vocês têm que aprender que existem ferramentas modernas que te ajudam você a entender o preço. Tá? Para de ficar tradando a cega só padrão de price action. Tá? Olha aqui, ó, comprador. Vendedor foi forte que o volume subiu, ó, ineficiência, absorção. Deixou o risquinho aqui. Se é absorção e o preço subiu, é porque o comprador está forte aqui, você concorda? E teve imbalance nessa região. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Vai trabalhando. Pensa tudo aquilo que a gente já trabalhou com você. Olha aqui, ó. Ó, nova máxima do dia. Ó, nova máxima do dia. Ó o tamanho do volume na cabeça. Aqui, vamos fazer mais uma vez. Aprenda a ler. Vocês já sabem fazer isso, ó. O volume subiu pra caramba. Olha o Trade Detector lá mostrando o volume rasgando aqui, ó. Olha o saldo vendedor, o saldo de volume aqui embaixo. E olha só o saldo comprador, ó. 400 e pouco comprador. Será que vai continuar o movimento? Relação esforço versus resultado. Isso aqui é aquilo que eu falo. Grande volume com grande saldo comprador na máxima do dia. Buy Climax. Mas será que vai continuar? Como é que eu vou saber que isso aqui é o verdadeiro Buy Climax? Na próxima barra. Vamos ver, ó. Olha lá. Não confirmou ainda. Ele não perdeu esta barra ainda. Mas perceba que já houve a virada agressiva de saldo delta, ó. E o volume caiu. Cadê esses 420 compradores nesse grande volume? Por que o volume subiu aqui? Briga. E o Trade Detector mostra a briga para você, ó. Tá tendo briga aqui, cara. É a máxima do dia. O saldo delta é muito comprador. Buy Climax. Vai continuar o movimento? Não sei. Ineficiência na continuação do movimento. Perceba? Olha aqui. Ó. Ineficiência na continuação do movimento. Vamos ver onde que tá a POC aqui. Eu não estou mostrando tá a POC aqui. Tá? Faltou colocar a POC aqui para vocês, né? Eu tirei tudo, né? Vou colocar aqui a POC para você. Isso aqui é o footprint chart do Trade, tá? Vamos colocar a POC aqui, ó. Oh, meu Deus. Calma aí. Vou conseguir aqui. Agora vai. Se o prof te ajudar, ele vai. Cara, eu não lembro. Fator exaustão, fator progressão, alerta de quantidade, ordem original, fator volume, se não me engano. Fator volume. Esse fator volume ele vai te dar a POC, o maior nível de volume da barra. Tá. Ele marca dentro da barra o maior volume, tá? Essas linhas vermelhas que você está vendo aqui, ó. Verde e vermelha, tá? Eu vou pintar, ele pinta aqui, ó. Verde e vermelho, ó. Aí você vê onde está a POC na barra, ó. Você vê onde está a POC na barra, olha só. Você vê onde está a POC na barra, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí eu te pergunto, você tá vendo, olha só a confluência de informações, tá, gente? Vocês têm que aprender a fazer isso. Olha só. Você vem aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Aprenda. Aprenda uma coisa, ó. Você tá aqui, ó. Acabou de ter esse fator sequencial aqui, ó. Ele acabou de deixar dentro do movimento altista do intraday esse fator sequencial para você. Perceba, tá? Vamos fazer aqui, ó. Olha só. Ele acabou de deixar esse fator sequencial para você. Você está vendo que a tendência é de alta. A tendência é de alta, tá? E daí, na sequência, ó, ele defende. Você já puxou, você não é bobo nem nada, você aprendeu comigo, você vai puxar. Você teve um gatilho, de repente, operacional muito forte aqui ainda? Não, não teve, né? Não teve, ó, o saldo foi comprador levemente, não teve um start. Depende do que você está procurando. Mas você viu que ele defendeu. Você poderia, por esse motivo, ter entrado na... Poderia. Eu acho o motivo fraco. Eu acho que é legal, para você convalidar esta região, puxar a POC aqui para ver aonde que está o profile nessas regiões.
né? Onde você tem o seu profile, né? Para você entender aonde está o volume, tá? De acumulação, geralmente. Ó, você vê que tem um volumezinho alto aqui na região, mas a POC está lá embaixo. Tá? Nesse caso, o profile não te ajudou. Neste caso, o profile não te ajudou. Tá? Mas olha só. Opa, outro imbalance comprador. Está defendendo a região. Você marca. Tá, Oliver? Cara, eu não consegui, ó. Eu não entrei aqui, Oliver. Puta, cara, eu não entrei. Você teve outra chance aqui. Você não entrou aqui. E você percebe que o delta começa a ficar comprador. Devagarinho ele está subindo, ó. Mas você está a favor da tendência de alta. Você não entrou, mas você marca aqui. Você marca aqui. E aí a POC não te ajudou muito, né? A POC não te ajudou muito. Te pergunto, agora você teria entrado? O que aconteceu aqui, ó? Olha aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é a POC fora da barra. Olha o tamanho desse pavio. Você quer ver melhor isso aqui? Eu estou em gráfico de candle de 5 minutos. Que padrão que é esse aqui, trader? Sem olhar o profile. É um padrão de POC fora da barra, padrão B profile. Aonde isso aconteceu? Nesta região de fator imbalance. Aqui você teve teu sinal. Oliver, mas o delta foi negativo. Te pergunto, ele desceu e devolveu, teve resultado? O que aconteceu aqui com esse delta negativo? Foi absorvido. Foi absorvido aonde? Na continuação de uma tendência de alta, né? Depois de dois imbalances, de dois fatores sequenciais compradores, com um padrão B profile. Confluência trader. Confluência trader. Continuação do movimento altista. Você não está acreditando que isso aqui é confluência? Vamos melhorar. Aqui, ó, inserir indicador. Volume profile. Mas vocês têm que treinar tudo isso que eu estou falando para vocês, gente. Senão não adianta eu falar, senão nunca vai acontecer, nunca. Tá? Aqui, ó. Vocês têm gravado essas lives aqui, ó. Mais uma vez peço que não divulguem, tá? Mas, cara, estude quantas vezes foi preciso e busque no gráfico isso aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó, em 5 minutos. Cada candle desse, se não me engano, é 5 minutos. Tudo bem? Vamos ver. Aplica. Vou colocar um preto aqui para ficar... E vou colocar aqui amarelo, para você ver a POC. Ó. Não ficou legal. Não ficou legal, deixa eu mudar a cor. Mas dá para ver, assim, dá para ver de uma maneira muito clara. Olha aqui, ó. Aqui é o footprint, né, do trade. Aonde que padrão que se formou aqui, gente? Olha aqui, ó. Ó, padrão B profile. Continuação do movimento altista. Após uma absorção dos vendedores entre dois níveis de fator sequencial. Você percebe? Você percebe que se você compra nesse inteirinho aqui, você tem uma grande probabilidade de botar dinheiro no bolso. Você tem que começar a usar a cabeça. Isso aqui, eu estou te mostrando como você casa a confluência para você entrar a favor da tendência. Né? E olha o volume alto aqui. E daí você começa a ver, cara, tudo isso, né? E as coisas começam a fazer sentido para quem estuda. E não é à toa que nas próximas barras, olha o que acontece aqui, ó. Olha lá, ó. Rejeição de preço. Mais uma vez, ó. Mais uma vez aqui, ó. Mais uma vez, ó. Olha aqui, ó. Esta barra. Olha o volume aqui embaixo, ó. Olha o tamanho do corpo. Nem corpo teve. É um pequeno doji, ó. Um pequeno doji. Oliver, cara, mas... Meu, o saldo, ele foi negativo. Ele conseguiu romper esta zona de domínio de comprometimento comprador? Não. Teve resultado em jogar o preço para baixo desta zona? Não. O dia ele é direcional altista? Ele é. E a partir desse momento aqui, você teria já um profile aqui para poder te ajudar? Teria. Tá? Se você bate para o N profile aqui, você vê que ia ter uma POC mais ou menos nesta região, porque aqui nessa plataforma não dá para fazer isso. E daí você entra a favor da tendência. Tudo bem? Tá bom, gente? Então, é isso aqui. Estou provando para você. E agora, o que você vai fazer? Você vai fazer isso no trade, você vai fazer no trade, das maneiras que você está olhando, tá? Você vai fazer isso aqui no trade, no dólar, no índice, para você acreditar. Para você acreditar nisso aqui. E você pode pegar qualquer dia que isso aqui vai funcionar. Tem hora que vai ser rompido? É claro que tem hora que vai ser rompido, é claro. Não existe 100% no mercado. Mas funciona muito bem e obrigado. Se você começa a perceber como é que isso funciona, funciona muito bem. Você começa a ver as regiões, chancelar regiões de suporte e resistência. Olha aqui, ó. Vamos trabalhar aqui, ó.
A gente não tem pressa, eu quero que isso fique bem registrado para você, tá? Aqui descaracterizou, vamos ser justos, ó. Aqui deu, ele não respeitou, né? Não foi. Aqui, comprador, ó, ele testou, ó, defendeu, aí perdeu. Vendedor, Oliver, pois não? mas só para uma interrupção, que não sei se faz parte da ciência da coisa aí. Às vezes pode ser um acionamento de stop e malandragem de play grande também, né? Igual Pode houve aí. pode ser. Mas como é que você vai confirmar isso? Na ineficiência do preço romper. Aí eu te pergunto, cara, mas aí você tem que trabalhar outras questões. Olha o que aconteceu mais uma vez com isso aqui, digamos que é o padrão perfeito. Qual que é o padrão perfeito? O que é isso aqui, gente? Para quem trabalha com candlestick, isso aqui é um gráfico de 5 minutos. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o volume na cabeça do candle, ó, boletado, saldo extremamente comprador, 705 comprador. Foi, deixou fator sequencial. Isso, nesse caso aqui não é stop. Por que não é stop? Porque aí você vê, ó, você vê que o volume foi na cabeça, deu fator sequencial e depois respeita uma vez, e daí mais uma vez, aonde que você compraria aqui? Olha, onde seria o meu gatilho de entrada, gente? Seu gatilho de entrada é nesse candle aqui, ó. Se você tem disciplina, o seu gatilho de entrada é nesse candle, ó. Olha a confirmação aqui, ó. E olha só, mais uma vez, a ineficiência do vendedor de perder essa região de domínio. E daí o comprador aparece de maneira agressiva com imbalance comprador. Aí defende esta região e você compra aqui nesta região e põe teu stop aqui embaixo. Ó, e paga para ver. Aqui é gatilho de entrada. Perceba. Tá? Não é aqui o gatilho. Você poderia ter tentado um scalpzinho aqui? Poderia. Fala, cara, vou botar uma make de maneira cega, não recomendo aqui. Ó. Aqui ele nem teria pego a sua ordem, né? Mas aqui ele confirmou. Ó, dojizinho, volume para um grande pavio de rejeição. Tá? Aí o comprador aparece em balance comprador nesta região, confirmando que esta região é compradora. E daí você tem gatilho de entrada. Aqui você tem que assumir risco. Aqui você, quando começa a dar esses embalos, esses compradores aqui, ó, 125, 45, você tem que assumir risco. Tá? E o teu stop fica aqui embaixo, ó, porque aqui teve um padrãozinho B de reversão, ó, na cabeça do candle. Pá. Tudo bem? E isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo, meu amigo trader. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? Aí chega uma hora que ele vai romper, ó. Aqui ele testou pouco, ele defendeu pouco, mas defendeu, olha aqui, ó. Perceba, olha aqui, ó. Como defende, olha aqui, ó. Mais uma vez, ó, ineficiência. Teve um balance comprador, ineficiência dos vendidos e conseguir. O que que acontece? O saldo foi vendedor. Começa a pensar um pouquinho na sua cabeça. Bom, olha só, isso aqui é suporte. Vamos ver mais uma vez assim, você tem que aprender a fazer isso. Você tem que aprender a fazer isso. Usa a cabeça. Esquece lá o coisa. Fala, cara, fator sequencial de compra aqui. Tentou romper aqui, não conseguiu. Convalidou suporte para mim aqui. Aqui é suporte. Aí o preço vem testar de volta. Para e pensa comigo. O preço vem testar de volta. E ele testa com fator sequencial de venda. O saldo é negativo. E na próxima barra, aí o que acontece? Cara, se isso aqui for suporte, o vendedor tentou romper. Será que ele vai conseguir? Aí você olha a próxima barra, o que acontece mais uma vez? Ó? Nesta região. Gente do céu, aqui você poderia ter arriscado uma compra já. Não precisa nem esperar fechar essa barra. Porque o que aconteceu? O vendedor tentou romper esta lateralidade, esse nível de suporte, com força, e não deu continuidade. Como é que eu sei que não dá continuidade? Na próxima barra. Olha esse saldo delta comprador aqui, ó. 950 comprador, cara. Olha para trás aqui, ó, 250, 110, teve algum 900 aqui? Você tá vendo? Cara, aqui é gatilho de entrada. Confirmando esta região como suporte. Suporte, suporte, suporte. Se não basta para você a absorção dos vendidos, ineficiência no rompimento, entrada de comprador de maneira agressiva, sucessiva e continuada. Compra, embala-se comprador. Você tem que comprar. E aí eu tô te mostrando que não é só o profile, não é só o volume profile. E te garanto, quer ver? Não, cara, eu faço questão, eu fico louco com isso. Vocês têm que aprender, gente. Vocês têm que aprender. Excluir aqui, ó.
E eu sei que é muito rápido, é por isso que eu vou criar um curso presencial de 3 meses para ensinar isso para as pessoas. A gente tem que fazer exercícios para fazer isso aqui. Vamos escolher o volume profile aqui, ó. Né? Você viu aqui, ó. Vamos ver se tem algum nó de volume aqui, ó. Perceba o preço. Olha para trás, você já percebeu? Ó, o dia abriu aqui, ó. O dia abriu aqui, ó. Isso aqui é o novo dia, tá vendo? Ele é o novo dia. Ele rompeu e ele veio testar. O que será que ele rompeu com força aqui, ó? Cara, vai estar na cara que tem uma POC aqui no meio, velho. Você não precisa nem ser muito inteligente. É assim, para você, se você tiver a técnica, vamos ver se vai ter um nó aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Nesse último setorzinho de acumulação aqui, ó. Tô sendo bem sintético, bem simplório. Vamos bater tudo. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver nessa acumulação, nessa lateralidade aqui, ó. Tá? Vamos ser honestos com a gente. Eu sempre esqueço aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se teria dado ou aqui. Olha aqui, cara. Você tá vendo? Olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Desse último setor aqui, ó. Você começa a perceber que não é à toa que as coisas acontecem. Não é à toa que o vendedor chegou nesta região e forçou. E ele não conseguiu. Aqui, cara, é uma POC, cara. É a acumulação do dia anterior. Qual que é o padrão de price action? Mais uma vez rompido o nível de resistência, ele vira suporte. E aí, não é à toa que o comprador deu fator imbalance aqui. Ele deu fator imbalance porque assim como você sabe que aqui é resistência, ele também sabe. Ele veio para romper a resistência, olha só. Ele veio para romper esta resistência aqui da POC. Olha aqui, gente. E daí o vendedor também veio para romper, só que ele não teve efetividade. E no próximo candle o comprador aparece regaçando de volta. Desculpa a expressão, eu fico emocionado. Porque isso aqui é lindo. Isso aqui é um baita sinal operacional para pôr dinheiro no bolso. E as pessoas não sabem que isso aqui existe. E eu falando rapidamente para você aqui, eu tô te mostrando, você tá entendendo como isso é confluência. Olha aqui, ó. POC. Uma vez rompido a resistência vira suporte, ele rompeu com força, mostrou disposição, eu estou num dia de tendência no intraday, ele veio testar esta região novamente com força, absorção dos vendidos e entra o comprador arrebentando aqui, ó. Você tem que comprar no nível de suporte, chance, você tem que comprar. Se você não compra aqui, é ou porque você não sabe, se você sabe o que você está fazendo, se você não compra aqui, você não pode ser trader. Isso aqui é o suprassumo da compra. Uma absorção no nível de suporte, no nível de POC, seguido de entrada de fluxo adicional comprador. Isso aqui é o suprassumo do sinal operacional. Não existe nada de melhor do que isso. Alguma dúvida, gente? Eu vou fazer um break, pensem um pouquinho, vou fazer um break de 5 minutinhos para tomar uma água para a gente voltar a continuar o nosso bate-papo. Gravando. E daí, gente, vocês percebem, para quem tradava candlestick no seco, você começa a perceber que quem trada candlestick no seco, cara, é por isso que 95% das pessoas são estopadas. Quantas pessoas, vocês já são traders, vocês já têm certa experiência no mercado, vocês já tiveram acesso com uma informação dessas? Eu acho que quase ninguém tem acesso à informação no Brasil. E isso já esta maneira que eu estou passando para vocês é a maneira que o pessoal aí fora trada. A cultura trader aí fora já é uma cultura arraigada. A renda variável, o mercado de risco, a bolsa de valores aí fora já faz parte do portfólio de investimento do cidadão comum, principalmente de países de primeiro mundo. Tá? Então, já existem ferramentas modernas, analíticas e plataformas que fazem tudo isso para a gente. Que fazem essas marcações automáticas, dessas linhas que eu estou mostrando para você. Tá? E é isso que inclusive, que fazem essas marcações da POC. Né? Porque o preço ele é configurado desta maneira, o robô ele trabalha desta maneira. Tá? Então, o que acontece? É um conhecimento que eu tenho a missão de poder difundir isso aqui com vocês. É claro que numa mentoria como essa, de 15 horas praticamente, eu sei que é muita coisa. Né? É por isso que eu pretendo desenvolver a nossa plataforma com base nisso e fazer cursos de 3 meses para poder ensinar as pessoas efetivamente. Porque se você parou para perceber que o caminho é por aqui, eu sei que é um perfil analítico. Isso aqui é um perfil analítico. Não é um perfil simples. Tem pessoas que querem simplicidade. Para a pessoa que quer simplicidade, procure setup de Larry Williams. Vai estudar Palex, que é muito bom.
setups 9.1, 9.2, setups de continuação da média de 9, média de 20, tudo isso daí. Né? Tem gente que tira dinheiro? Tem com isso daí. São poucas pessoas que conseguem, são poucas, mas é um setup mais simples e objetivo. Qualquer trade system pode te dar dinheiro, desde que você aplique uma objetividade. Mas qual que é a vantagem do order flow? A vantagem é que você entende o porquê das coisas. E agora você entende que qualquer coisa fora disso, você trabalha meio que padrões de repetição. Você trabalha no empirismo. Você fala, repetir, defendeu aqui, vai defender de volta. Se você não tem essa informação, se você não tem isso, nada que eu estou falando para você aqui, você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar a média de 20, ó, essa banda central aqui é uma média de 20. Você fala, cara, olha, defendeu aqui, aqui virou um suportezinho, né? Aqui virou um suportezinho. Preço testou, perdeu, entrou, vou comprar. Teria dado certo? Teria por padrões de price action, mas você não sabe o que está acontecendo. Então, se você quer colocar... Cara, você vai botar o teu dinheiro em risco. Você vai botar a tua grana que você trabalha o mês todo aqui, às vezes. E você tem que saber o que você está... Pelo menos eu falo por mim. Claro que isso não é para todo mundo. Nem todo mundo tem a disciplina, a paciência, a vontade de aprender. Mas para quem quer aprender... Esse é o caminho do profissional. E se você domina isso aqui, você vai tirar dinheiro do mercado. Você vai. Basta você ter disciplina e paciência para ver isso aqui. Esperar as coisas acontecerem. Esperar as coisas acontecerem. O preço ele vai te dando as dicas. Tudo bem, gente. Tudo bem. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês com relação a essa questão de fator sequencial. E acaba sendo mais um motivo pelo qual, mais uma confluência para validar o preço em níveis de POC. Mais uma vez, os níveis nós de volume ajudando a gente. E quando há isso aqui, melhor. Tudo bem? Ficou claro? Mas mais claro que isso, eu não sei como é que eu posso passar. Estou no limite assim, em termos de passar conteúdo para vocês. Tá bom? E outro detalhe que eu queria falar para vocês para terminar, muito rápido, tá? Como é que você faz o teu trail stop? Aí, a partir do momento que você entende que os nós de volume dentro do candle são importantes, logicamente você vai alocando o seu trail stop sempre atrás dos nós de volume. Não é atrás do topo anterior. Tá? Não é atrás do pavio anterior. Você vai alocando o seu stop se você quiser ficar... Claro, a alocação de stop é muito subjetivo. Enquanto não perder a média de 9, eu vou fazendo meu trail stop. Enquanto não virar o box do Renko, eu vou ficar na operação. Cada um tem um. Mas dentro da teoria do order flow, logicamente, enquanto você... Toda vez que abre um novo box, você vai trazendo o seu trail stop para atrás do nó de alto volume do box anterior. Você vai descendo o teu trail stop. Essas são as regiões tecnicamente falando, mais saudáveis para você descer teu trail stop. Tudo bem? São essas as regiões. E digamos que você queira fazer um médio para frente. Digamos que você queira fazer um médio para frente. Você, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Se parar a pensar nisso, tá? Deixa eu aumentar esse slide aqui, ó. Tá? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Digamos que você, por motivo que for, deu padrão na cabeça aqui, você vendeu. Tá? E o preço começa a cair. Eu não estou independente de time frame nem nada. Ó, perceba que ele vai alocando o stop aqui, ó. Aí o preço volta a testar aqui. Se você quiser fazer um médio para frente acreditando na continuação da tendência de baixa, você vai fazer o médio para frente na região de alto volume. Porque daí o que acontece? Se ele tiver a ineficiência de romper esta região, é aqui que você faz o médio para frente. Se você entra, por exemplo, com um contratinho no índice, você sabe que o índice ele trabalha em tendência, né? Ele pega uma pernada e ele vai bastante, muitas vezes. Então, às vezes você entra com um contratinho aqui. E daí o preço trabalha em zigue-zague. Ele caiu, e ele volta a testar nessa região do nó. Se você acreditar e tiver disciplina e souber o que está fazendo, é aqui que você vai bater mais um contrato para fazer o médio para frente. Aí espera o preço cair. Ele vai deixar o nó, ele caiu, e ele deixou mais um nó para você aqui, ó. E aí, na ineficiência do preço romper esta região, é aqui que você bate mais um contrato. E daí você vai fazendo o seu médio para frente. Ou você vai alocando o seu stop atrás dos nós de volume.
É assim que você faz médio para frente. Tudo bem? É assim que você faz médio para frente. Tá? Que você vai entrando gradativamente na operação. Você vai colocando mais slot. Você vai trabalhar de maneira inteligente. Tá? Não é em qualquer lugar. Ah, eu vou comprar mais uma aqui porque já andou tantos pontos, então meu médio vai ficar 15, em caso do índice, 100 pontos para trás e eu vou bater mais um. Tá? Se você for bater mais um, perceba se o seu médio vai ficar sempre atrás dos nós de alto volume do candle anterior. Tem que ficar, porque senão não bata. Senão não bata. Porque se você, o preço pode estopar. Mas chega uma hora que ele vai te tirar da operação. O preço vai lateralizar, vai dar um pullback maior na região de fibra, vai te tirar, é claro. Mas é assim que a gente vai colocando o stop pro gain e trabalhando o nosso treino stop. Tudo bem, gente? Gente, era isso que eu queria apresentar para vocês. Só isso. Como eu falei, é um projeto piloto que eu fiz com vocês, que vai fazer parte do nosso novo Trade System, que também da nossa sala presencial. Eu queria agradecer a oportunidade de ter participado com vocês dessa experiência. Foram praticamente aí, acho que umas 15 horas de conteúdo isso aqui vai ser, eu vou acabar servindo como projeto piloto e vou comercializar isso também, vou dar uma melhorada, vou editar esses vídeos e vou comercializar isso aqui como curso à parte também, com a autorização de vocês, coisa que eu já havia falado no começo. Para que as pessoas conheçam. Isso aqui não é um curso, isso que eu fiz com vocês aqui, não é um curso voltado para iniciante, repito, não é um curso voltado para quem está começando agora, desta formatação, é um curso voltado para quem já é trader. E quando eu abrir o ano que vem, se Deus permitir, eu não sei quando, as nossas turmas presenciais, né? Aí eu vou fazer esse mesmo trabalho, só que em 3 meses, para poder pegar a pessoa que está começando agora, digamos, do zero, e moldar a pessoa no order flow. Moldar a pessoa no order flow, tá? Gente, eu estou aberto a questionamentos, dúvidas, posso voltar, posso trazer gráfico, posso fazer o que vocês quiserem a partir de agora, por favor. Ô, Oliver, só uma ajuda, claro, se puder, né, humildemente. Como a maioria da gente aqui trabalha no trade e no dólar, você consegue nos ajudar ali essa questão do imbalance ali para colocar no photoprint ali, para a gente ter uma calibragem parecida? Então, mas aí o Flavião pode te ajudar, né, Flavião? O Flavião é ótimo no trade, cara. O cara manja mais do trade que eu, tá? Eu teria que testar o trade e passar para vocês aqui. Mas aí o Flavião pode ajudar vocês, tá? Porque mais basicamente é o seguinte, cara. Fator imbalance. 3 vezes superior, no mínimo 3 vezes superior para ter um fator imbalance, tá? E quando ele acontecer de maneira sucessiva e continuada, de repetida, um na sequência do outro, 3 vezes ou mais, você tem uma região de comprometimento. Sempre trabalhando a favor da tendência e batendo em confluências nós de alto volume nessas regiões para você entrar a favor da tendência. Você perceba que eu mostrei para você como você pode entrar a favor da tendência. Essa técnica ela é melhor para você entrar a favor da tendência, de alta ou de baixa. No pullback, né? E isso mostra para você como você pode entrar a favor da tendência. Diferentemente, por exemplo, do sistema Profile, em que eu te ensinei, através da exaustão, absorção, fazer trades contra a tendência, por exemplo. Tá? E claro que daí, através de confluências desta aplicação do fator imbalance com os nós de volume do profile segmentado e mais algum ponto objetivo que porventura você tem ali um ajuste, uma média que você gosta, alguma coisa que faz sentido para você, você vai criando confiança em fazer os seus pontos de trade. Tudo bem? Aí a questão do trade, cara, de cabeça agora eu teria que testar com vocês aqui, mas é sempre 3 vezes ou mais, tá? Fator imbalance, isso é meio que mundial, tá? Na verdade, tá? Depende um pouco da liquidez do ativo, enfim, mas no médio o fator imbalance é 3 vezes ou mais. Tá ok? Mais alguma dúvida, gente? Por favor, fique à vontade. Tá aqui Tranquilo. Tranquilo. Da minha parte aí, Oliver, o Marcelo que tá falando, queria agradecer também aí você. Porque ficou bem claro, entendeu? Muitos cursos que a gente faz aí, que a gente compra, né?
muita gente esconde e dá para ver a transparência. Acho que foi um raio-x de vários outros cursos que a gente já fez. Eu acho que ficou claro, a gente tem que treinar, e a gente vem treinando aí. O Flávio vem auxiliando a gente também aí em algumas coisas e tá ficando claro, aos poucos a gente tá tendo mais acerto e acho que é assim a gente vai conseguindo ter uma consistência boa aí no trade. Pô, legal, cara. Obrigado. Eu agradeço, né? E tô à disposição aí, né? Que a gente possa voltar a conversar em outras oportunidades. Eu espero realmente que eu tenha aberto a visão de vocês para uma outra visão do mercado. É uma visão mais analítica, mas é uma visão voltada para o resultado, para quem está buscando realmente se profissionalizar e tirar dinheiro de verdade do mercado. Tá? Não é o caminho mais fácil, eu nunca disse que ia ser o caminho mais fácil, mas é o caminho em que, se você percorrer, é onde você vai ter a sua independência. É o caminho que eu fiz, é o caminho que eu escolhi, é o caminho de entender as coisas, né? E geralmente o caminho de entender as coisas não é o caminho mais fácil, não é. Não estou dizendo para você que isso aqui é o mais fácil, não é. Mas depois que você aprende, isso aqui eu te garanto que é o mais assertivo. Tá? Mais alguma dúvida? É que assim, Não, olha, olhando, né, olhando depois de explicado que nem você passou tudo, cara, mas para chegar no contexto dessa visão é muito difícil, cara. Porque você vai ver, vai olhar, vai ouvir falar, mas você não vai entender, cara. É muito difícil desenvolver Uhum. essa visão. Entendo. muito estudo, né? Entendo. Oliver, eu Pois não. também. Não, eu também, endossando o que o Marcelo falou aí, que era exatamente o que eu queria falar também, né? Que a gente tem uma visão, outros cursos, mas muita coisa para poder ter um básico e um médio ali, mas a gente, pelo o conteúdo, né? Parabenizar você, porque o conteúdo é algo bem mais avançado e com certeza é um curso assim que veio muita coisa nova pra gente, entendeu? O Flávio começou a ver isso daí, começou a ver os cachorros, começou a puxar, pegar bem os cursos que você passou lá, o curso que ele fez com você também, antes da gente aí. E, meu, parabéns, é top mesmo. E, assim, queria desejar muito sucesso pra você mesmo, cara. Merece, é alguma coisa que, assim, eu indico, entendeu? Se eu tiver oportunidade para os amigos, eu indico isso daí. Assim como eu indico para iniciante, tem alguns traders que eu também sigo, que eu acompanho, que eu para iniciante, tem Sim. pessoal assim, um primo, um marido, uma prima minha, está querendo também. Para iniciante, eu indiquei já alguma coisa para ele. Mas quando ele tiver um passo à frente, com certeza, pro ano que vem eu indico isso aí para ele também. E, cara, tenho vontade, vou entrar lá na sua sala lá também, futuramente aí. Vou entrar na sua sala e vamos acompanhar por lá também. Imagina, cara, eu que agradeço, né? E na sala também tem conteúdos do básico ao avançado, né? Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, deixa eu parar a gravação aqui. Então, aí eu te continuo a conversa. Então, gente, é isso. Obrigado, sucesso e até a próxima aula.